Eu já posso compartilhar ou espero um pouquinho? Se quiser, pode compartilhar, não tem problema não. Já está gravado. Tá. Então, pessoal, bom dia. Então, vamos dar início à nossa mais um Comunica Labeco. O Comunica Labeco é um projeto de extensão do Laboratório de Ecologia e Conservação aqui da UFPA. Então, a ideia é a gente fazer palestras semanais, né? Então, durante esse ano aqui, a gente está de forma remota. O ano passado a gente começou com forma remota e esse ano a gente vai continuar em eventos de pandemia, mas isso está trazendo uma possibilidade de bastante gente de todo o Brasil conseguir participar e isso está sendo bem, bem legal. Então, hoje a gente vai ter a palestra do Dr. Raoni. O Raoni, ele é graduado em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Federal de Uberlândia, com o orientador até do Kleber Del Claro e a Lucélia, né? O professor Kleber Del Claro vai dar palestra para a gente semana que vem. Então, já convido todos aí para participarem da palestra do Dr. Kleber. Raoni, ele fez mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Federal de Minas Gerais e doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Né, vem desenvolvendo trabalhos com transposição, com efeitos da transposição, migrações de peixes, e hoje vai falar um pouquinho da vida pós-formada aí do biólogo, tá? Então, Raoni, te passo a palavra. Muito obrigado já pelo aceite e seja bem-vindo aí ao laboratório. Eu só vou pedir para o pessoal, durante a apresentação, a gente deixar as câmeras e o áudio desligado, só o Raoni pode deixar ligado. E no final da apresentação a gente faz uma abertura aí de perguntas. Tá bom? Então, contigo aí, Raoni. Obrigado. Tá, professor. Eu que agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui falando com vocês, conversando com vocês sobre isso. É um tema um pouquinho diferente, né, das outras palestras que eu vi aqui. Eu não vou falar, né, do meu trabalho, das pesquisas que eu desenvolvi, mas um pouquinho sobre a caminhada que eu tive na carreira como biólogo, né, e entender muitas possibilidades que a gente tem enquanto biólogo formei, terminei o mestrado, agora o que eu faço? É uma dúvida que eu acho que permeia todo mundo, ainda mais em tempos de dificuldade de trabalho, né? Eu vou fazer meu mestrado, vou trabalhar com consultoria, se eu for trabalhar com consultoria, como é que isso funciona, como é que não funciona? As principais armadilhas que eu encontrei, muitas que eu caí, inclusive, obviamente, né? Então, é um pouquinho para compartilhar essa visão de quem trabalhou muito tempo nessa interface entre academia e mercado de trabalho. Eu vou mostrar ali para vocês um pouquinho que eu já experimentei de várias possibilidades que o biólogo tem, e acho que isso ajuda um pouco a entender e ajudar, na verdade, as pessoas a se encontrarem melhor e fazerem o que gostam, que eu acho que é o mais importante, né? Bom, então, a ideia é falar um pouquinho que formei, quais são os múltiplos caminhos e as armadilhas que a gente tem depois de pegar o diploma, tá bom? Ups, não está funcionando. Bom, então, um pouquinho de quem sou eu, tá? Como ele falou, o professor falou, né? Eu sou pai, além de doutor em ecologia, que talvez seja o menos importante, mas sou pai, sou biólogo, sou pescador, ictiólogo, tio, atleticano, irmão, filho, analista de dados, coordenador de projetos, professor, analista ambiental, pescador e talvez, né, se o professor Luciano conseguir aturar, futuro pós-doc do Labeco também, em breve a gente deve estar trabalhando aí mais junto. Não necessariamente essa mesma ordem, não necessariamente de forma rígida, mas é só para lembrar que, muito além das nossas questões acadêmicas, muito além das nossas questões profissionais, existem pessoas e existem uma vida toda por trás disso, existem muitas facetas que você pode ter enquanto biólogo, enquanto ictiólogo, né? Existem muitas possibilidades e elas se alternam ao longo do tempo, né? Prioridades mudam, escolhas mudam, e isso não tem problema nenhum. A gente vai mudando, vai alternando, e as coisas vão se construindo ao longo do caminho, né? Ontem eu assisti a palestra do professor sobre felicidade, muito falando sobre isso, né? Sobre essa construção dessa caminhada disso. Então, a ideia aqui era só mostrar que nós somos todos multifacetados e temos muitos papéis naquilo que a gente faz. Bom, e como que eu cheguei aqui até agora? Por que eu
entendo que eu posso contribuir de alguma forma para aquelas pessoas que estão saindo da faculdade, né? Bom, eu nasci em 83, está aqui a minha primeira foto, já não deixam dúvida da minha escolha, né? Meu pai era um cara muito democrático, eu tinha 5 possibilidades de time para escolher, né? Então, não tinha muita dúvida, eu nasci em Belo Horizonte, eu sempre falo isso, porque as pessoas perguntam, formou em Uberlândia, você é de lá? Não, eu sempre estou de Belo Horizonte, tá? E eu tinha uma questão que, sempre que me perguntavam, eu não lembro de ter dado outra resposta. Raoni, o que você vai ser quando você crescer? Bom, eu vou fazer biologia, vou fazer mestrado, doutorado no INPA, e vou estudar peixe na Amazônia. Eu não lembro de dar outra resposta para essa pergunta. Então, assim, talvez nos primórdios da minha infância, aquele tempo que as memórias não existem mais, eu falava uma coisa diferente. Mas desde que eu me entendo por gente, essa era a resposta que eu dava. Então, isso, para mim, a minha caminhada foi muito mais tranquila nesse aspecto, porque ela é muito clara onde eu queria chegar. Eu já tinha isso definido com 11 anos, 12 anos de idade, era essa a resposta que eu dava. E eu sempre busquei, então, chegar lá. E o que nós vamos ver daqui a pouco é que não foi bem assim, mas está sendo mais ou menos assim. Em 97 eu mudei para Uberlândia, aí em 2002 eu entrei na UFO para fazer o curso de biologia. Então era o primeiro passo, eu tinha que fazer biologia. Então o primeiro passo é isso. Em Uberlândia eu entrei em 2012, entrei no curso de ciências biológicas, né? Logo de cara fui fazer estágio com o professor Kleber porque eu queria trabalhar com comportamento animal, inclusive, era comportamento de peixe. E aí, em 2005, eu consegui dar o segundo passo, meio capenga ainda, já estava quase formando, mas eu fui para o INPA fazer um estágio com a doutora Lucélia, hoje professora lá na UFMT, lá no Mato Grosso, no campus Sinop, tá? Durante o doutorado dela. Aproveitei para pescar um pouco. E aí foi a primeira grande decepção que eu tive, o primeiro remanejo, realinhamento de curso, no curso da minha carreira profissional. Por quê? Eu adorei trabalhar no INPA. Trabalhar no INPA era fenomenal, as pessoas, o ambiente, as condições de trabalho, as possibilidades, as portas abertas, era muito interessante. Só que eu tinha que morar em Manaus. E morar em Manaus, naquela época, para mim, não fazia sentido. Não cabia na minha vida, naquele instante, morar em Manaus. Então, foi o primeiro grande remanejamento de curso, de caminho que eu tive que fazer. Então, aquela ideia do menininho lá, vou fazer mestrado, doutorado no INPA, não vou mais. Mas eu vou tentar continuar trabalhando com peixe na Amazônia. O que eu fui fazer para isso? Eu entrei em 2007 no mestrado no Centro de Transposição de Peixes da UFMG, tá? Para começar a trabalhar com impacto de peixe em reservatórios. E aí foi a primeira grande abertura de cabeça que eu tive que dar. A primeira vez que os meus conceitos profissionais mudaram muito. Conceitos profissionais do que o biólogo poderia fazer. Por quê? Durante os 5 anos que eu passei na graduação, durante o tempo que eu passei no INPA, eu só ouvia falar do caminho acadêmico. Eu não tinha outra perspectiva. Ou eu iria fazer o mestrado, ou eu iria trabalhar com da aula. Não tinha outra coisa que eu podia fazer. E quando eu entrei na UFMG, eu descobri o mundo das chamadas consultorias ambientais. Isso não fazia sentido, não sabia nem que era o CRBio antes disso, né? Então, eu precisei aprender, entender isso, e aí abriu-se outras portas para mim. E eu acabei indo por essas portas. Talvez foi uma das primeiras armadilhas que eu caí, eu vou falar delas um pouquinho lá para frente, tá? Foi uma das primeiras armadilhas que eu caí nessa minha caminhada, tá? Por quê? A partir de 2007, tá? Até hoje, eu comecei a trabalhar de forma muito intensa em muitos projetos ambientais diferentes, com uma série de vertentes diferentes. A primeira experiência foi diretamente na CEMIG. Eu virei analista ambiental dentro da CEMIG e comecei a ajudá-los nos processos de desenvolver metodologias de monitoramento. Isso ainda no finalzinho do mestrado, tinha nem defendido ainda o mestrado, mas a vaga surgiu, não podia esperar. Eu corri para poder defender ainda no prazo, mas já me dedicando também ao trabalho. Então, era a manhã inteira trabalhando, manhã e tarde trabalhando, e noite no laboratório para terminar a dissertação. Tá? Aí eu fui trabalhar na CEMIG e depois eu comecei a pingar em várias consultorias ambientais. Trabalhei em parceria, né? Fui contratado pela BIOS, foi a primeira vez que assinaram minha carteira. Tá? Trabalhei na UFG, como parceiro na Federal de Goiás, nos estudos lá. Trabalhei em parceria com a professora Lucélia também, em um trabalho de pesquisa e consultoria também com ela. Fui trabalhar com a ANGAR, que é uma ONG em Uberlândia, voltada para conservação e preservação, principalmente de recursos hídricos daquela região. Então, eu comecei a me movimentar tanto pelas 3 áreas principais que se abriram para mim, que era, eu podia trabalhar como cliente na CEMIG, como empreendedor, podia trabalhar como consultor independente, né?
E aí eu fundei a minha própria empresa, né? Na verdade, a minha primeira empresa que eu fundei chamava XEN Consultoria. Era uma empresa basicamente para emitir nota. Depois eu associei com um colega meu de laboratório, nós fundamos, transformamos a XEN na Biota Aquática, consultoria ambiental. Hoje a Biota Aquática cresceu muito. É uma empresa que presta trabalho para várias grandes usinas aí, inclusive Belo Monte, inclusive Santo Antônio, Giral, tá? Que aí a gente começou a investir em divulgação, em equipamentos para a empresa. A gente comprou barco, comprou motor, comprou GPS, comprou câmera. A gente começou a investir para realmente ter uma estrutura que pudéssemos atender os clientes. Então, deixei de ter ser um consultorzinho que só prestava trabalho e emitia nota, para ter, inclusive, uma estrutura, ter pessoas trabalhando para a gente, para conseguir atender e crescer esse nível de clientes, tá? Então, em 2011, no meio dessa bagunça toda, eu resolvi fazer o doutorado, né? Por quê? Porque eu entendi que, eu vou falar isso daqui a pouco também, um pouco mais para frente, não se pode parar de estudar, não se pode parar de buscar crescer e se aperfeiçoar mais, né? Até porque você, mais capacitado, você cobra uma hora melhor e você consegue se posicionar diferente no mercado, né? Então, isso correu muito mais ou menos bem até 2016, né? Não sei se muitos se lembram, em 2015, 2016 veio uma crise muito grande no mercado profissional. Bom, só antes, um parênteses antes, eu ainda dei aula na UniBH, tá? Que é uma universidade particular aqui em Belo Horizonte. Durante 2 anos, praticamente, eu dei aula, fui professor de zoologia de invertebrados, zoologia de vertebrados, dei aula em especialização também, tá? E aí, nesse período, eu trabalhei uns 40 projetos ambientais diferentes, relacionados basicamente a peixes, reservatórios, impactos de empreendimentos, sistemas de transposição de peixes, né? Uns 30, 40 projetos. E aí, 2016, voltando, veio a crise. Eu perdi todos os meus projetos, todos os contratos que eu tinha caíram, né? Foi uma sequência de coisas pessoais e profissionais que, puf. E aí eu fui dar aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Walter de Oliveira, em Taubaté, São Paulo, tá? Uma escola na periferia de uma cidade pequena de São Paulo. Bom, isso fez com que minha cabeça desse assim, de novo, porque toda aquela bolha que eu existia de universidade, de cidade, tal, ela teve que ser destruída, porque ali foi um choque de realidade que até hoje reverbera muito em mim, quando eu paro para lembrar das coisas que eu via, né? Das coisas de criança indo para a escola, aquelas coisas que a gente ouve falar, muitos de vocês eu acho que têm experiência com isso, por ter trabalhado também com ensino na região do Pará, né? Que a gente sabe que é muito diferente, mas é uma coisa que não era muito distante da minha realidade. Eu fui inserido para aquilo, então minha cabeça precisou abrir de novo, eu precisei reformular, repaginar a minha visão que eu tinha da vida e da minha profissão de biólogo, das minhas responsabilidades enquanto professor. Uma coisa era dar aula para o ensino fundamental, para a universidade, uma coisa era dar aula para um pós-graduação, outra coisa era dar aula para um menino de 6º ano, de 11 anos, que foi para a escola para poder comer, porque não tem comida em casa, porque a mãe não está drogada, porque o outro foi preso. Aí um menino chega em sala, some 2 semanas, volta, o que aconteceu, rapaz? Fui preso. A polícia bateu lá em casa, pegou, achou droga, me prendeu durante 2 semanas lá. Mas ele fala como se tivesse ido na padaria, como se tivesse ido visitar a avó no interior, assim, era normal para ali. Então, assim, a responsabilidade, o grau de comprometimento muda totalmente. E, inclusive, a sua função. Porque, sinceramente, ali a última coisa que eu conseguia fazer era ensinar alguém alguma coisa de biologia, né? Durou 8 meses, 9 meses de experiência, né? Por muitos motivos pessoais, mas acabei desistindo. E em 2017 eu fui contratado pela Tractebel, tá? Basicamente para trabalhar com a Norte Energia, em vários processos de licenciamento lá dentro. E aí foi outra vez que minha vida profissional deu outra repaginada, que eu deixei de ser o menino dos peixes, o menino que entrou na Tractebel para trabalhar com escada de peixe, monitoramento de teofauno, dar um apoio no monitoramento de pesca, para, vou mostrar isso também daqui a pouco, para entender que a carreira do biólogo ela tem 2 caminhos muito diferentes, e você pode ser um cara extremamente técnico ou você pode ser um gestor extremamente técnico, mas por outro lado, um técnico relacionado a como se tratar com as pessoas e como lidar com o cliente, como lidar com outros stakeholders, como negociar com o IBAMA, como negociar com os consultores do cliente pelo lado de lá. Né? O professor Luciano está passando por isso agora, né? Entendendo bem que existem, o seu cliente tem pessoas do lado de lá, então isso repaginou de novo. De novo, eu precisei parar de trabalhar só com peixe, parar de trabalhar só com biologia e analisar dado de socioeconomia
ir analisar dado, ir discutir com pessoas sobre o problema de abastecimento de água em poço subterrâneo, né? E você propor medidas de mitigação relacionadas à renda da população, à navegabilidade, foram outras coisas que eu precisei ir inserindo na caixa de ferramenta de soluções que a gente tem, de possibilidades de trabalho que eu tinha naquele momento, tá? Essa brincadeira durou até 2021. Há 2 meses atrás, a empresa decidiu pelo meu desligamento, né? De forma abrupta, muitos de vocês presenciaram os momentos finais, né? Dessa transição. E agora, para frente, se desacortina novamente, né? Voltando um regresso, talvez, a uma ideia anterior do caminho que se perdeu, né? De muito tempo atrás, de meio perdido, de fazer muitas coisas e entendendo melhor qual que é o meu caminho agora e buscando, né? Voltar para a academia, voltar a estudar. E aí o professor Luciano abriu essas portas, né? Então, possível pós-doc aí ainda esse ano, no início do ano que vem. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, de forma ainda para vocês entenderem isso. Verem que dentro da minha caminhada, dentro do que eu falava quando eu tinha lá 12 anos, 11 anos, 13 anos e afim, o que eu queria ser quando eu crescesse, eu cheguei, fiz muito o que eu queria fazer, saí desse caminho, voltei de novo, estou tentando voltar de novo para o que eu queria, que é trabalhar com peixe na Amazônia, depois fazer o mestrado, doutorado, mas porque para mostrar para quem está formando, ou para quem já tem um mestrado, para quem tem um doutorado, que a gente precisa ter essa mente, que nosso caminho não vai ser linear, não vai ser uma coisa, né? Pelo contrário, mas a gente tem que saber aonde a gente está indo. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E aí falar um pouquinho então do biólogo. Ok, eu mostrei a minha caminhada. A minha caminhada é um pedacinho da profissão do biólogo. O biólogo é conhecido, né, como bicho grilo, abraçador de árvores, amante da natureza. Não precisa nem ganhar dinheiro por causa disso. Aí, você vai para o mato, você adora ficar no mato, no meio da natureza, para que você vai ganhar dinheiro sobre isso? Para isso, né? E é um ser bastante conspícuo, né? Isso é mesmo que você acha na internet. Biólogo é fácil de achar, né? É o cara que vai estar de cabelo desganhado, a barba feita, barba sem fazer, de chinelo em geral, descalço, né? Então, é um ser conspícuo e bem característico, né? A minha primeira esposa, quando ela me conheceu, ela reclamava das minhas roupas: que roupa é essa que você usa? Que é isso? Como assim que você se veste assim? Como assim que você vai trabalhar na universidade assim, né? Fazendo mestrado? Aí no primeiro churrasco da turma de mestrado, ela, entendi. Agora eu entendi. Você está só no seu nicho, você está só igual os seus semelhantes aí, né? O que é, inclusive, uma coisa que o seu professor Sabino questiona muito, né? Já estive com ele algumas vezes, que ele questiona muito a gente ainda dá ênfase e valor, achar que isso não, ele acha que se você vai fazer uma palestra, se você vai apresentar, você tem que ir como pede, cumprindo as etiquetas, e a gente, pelo menos eu, sempre tive muita resistência a isso, resistência que foi sendo vencida ao longo dos anos, especialmente depois que eu entrei para a Tractebel, quando eu ia com uma roupa normal, assim, os engenheiros olhando assim, e com aquelas coisas assim, fala, pelo amor de Deus, né? E aí você fala, para que isso? Não precisa. É o quê? Uma roupa que eu tenho que vestir, eu visto. Então, não vai fazer diferença para mim a roupa que eu visto, no que eu penso, no que eu ajo, mas para eles fazem. Então, às vezes a gente tem que pensar nisso, e o professor Sabino, pelo menos, eu sei que é uma das pessoas que defendem muito essa mudança de paradigma. Bom, biologia, não precisa falar, isso da vida, né? E isso causa coisas assim para a gente, né? Então, o biólogo, eu vi um bicho, ele tinha pernas pequenas, azuis, cabeça verde, era pequeno, mas não tão pequeno, tinha asas, parece que não tinha asa, fazia um barulho assim. Que bicho que era esse? Quem nunca ouviu isso, né? Como biólogo? Aí você responde, cara, eu não sei, mais ou menos. Eu preciso ver o bicho com peixe, então nem se fala, né? O pessoal chega assim, olha aqui, eu vi essa foto desse peixe aqui, que peixe que é esse? Ó, meu vizinho achou isso aqui, que bicho é esse, né? E aí a pessoa fala, como você não sabe? O biólogo não sabe tudo sobre animais, plantas e tudo mais, né? Manga com leite mata. Então, meu Deus do céu, quem nunca ouviu isso? Ai, meu Deus. Isso é o perfil que o biólogo do mercado tem, que as pessoas fazem da gente, né? É o que eles traçam, que a gente faz. E, como eu falei para vocês, eu saí da minha graduação com essa dicotomia clara. Na verdade, a minha dicotomia era ainda mais simples, era licenciatura ou bacharelado. Bacharelado era academia, né? Eu nem conhecia o mundo da consultoria, como eu falei para vocês. Mas eu vejo que hoje, principalmente pelas conversas que eu tenho na maioria dos laboratórios, na maioria dos locais, a consultoria já está bem estabelecida. Então, bom, eu sou biólogo, ou eu vou dar aula, e as pessoas perguntam, você dá aula então? Aí se você dá aula, fala, você não faz nada não, você só dá aula. Né? Você não trabalha não? Então, e aí você vai para a academia ou você vai para a consultoria. Isso que era a visão que eu tinha lá em 2006, quando eu estava saindo da graduação, né? E o que é o biólogo, afinal das contas? Existe legislação, existem regras que ditam quem que é o biólogo, o que ele pode, o que ele não pode fazer.
né? Então, na década de 40, você tinha o curso que era chamado curso de Ciências Naturais. Em 79 foi criada a profissão do biólogo, tá? Por uma lei específica. Então, isso passou a ser regulamentado, existir a profissão do biólogo. Isso, não sei se muitos acompanharam, por exemplo, o ecólogo, algum tempo atrás, houve o oposto, né? Eles não foi referendada a profissão de ecólogo, e aí as pessoas do diploma não têm validade, não existe o profissional de ecologia, né? Bom, e aí, basicamente, aqui estão as coisas que falam nessa lei: formular, elaborar estudo, projeto de pesquisa, orientar, dirigir, assessorar, prestar consultorias a empresas, fundações, sociedades, realizar perícias, assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com seu currículo. Isso saiu lá em 79. Isso foi atualizado em 2010 com uma resolução do Conselho Federal de Biologia, que detalha um pouquinho mais as coisas que o biólogo pode fazer, as responsabilidades e as competências. Eu não sei se vocês acompanham isso, se vê isso, é até uma guerra de foice entre conselhos federais, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, de Biomedicina, de Veterinária, todo mundo quer proteger os seus, e com isso fazer com que os seus profissionais possam exercer funções, encaixar seus profissionais em funções específicas. Então, por exemplo, um tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, tentou emplacar uma lei que toda vez que houvesse sacrifício animal deveria ter um veterinário presente. Então, imagina que toda a campanha de peixe tinha que ter um veterinário simplesmente para garantir que a eutanásia dos peixes tinha sido bem feita. Então, começou uma briga danada porque, claro, eles querem arrumar vaga para os médicos veterinários, o emprego para os médicos veterinários. E o Conselho de Biologia vai falar que não, não é bem assim, e isso acabou uma discussão grande, e isso acabou caindo, tá? Mas aí, em 2010, teve um upgrade, houve mais coisa inserida nesse portfólio do biólogo, tá? Oficialmente saiu uma notícia, inclusive, 2 semanas, que o biólogo agora pode oficialmente fazer inventário florestal, coisa que era restrita a engenheiros florestais. Então, agora o biólogo conseguiu, o conselho brigou para poder conseguir essa aprovação, tá? E aí a gente vê, baseado na lei, tá? Existem basicamente um tripé, 3 grandes áreas que o biólogo pode atuar: meio ambiente e biodiversidade, biotecnologia e produção, e saúde. Tá? São essas 3 grandes áreas que o biólogo pode ser, cada uma um sem número de atuações específicas. Tá? Então, na área mais importante de todas, não sei porquê, tá? Meio ambiente e biodiversidade, você tem aí um conjunto muito grande que vai desde controle de vetores e pragas, e isso coloca, por exemplo, o biólogo dentro de indústrias, né? Dentro por exemplo, depósitos de alimento, coisas assim, porque existem pragas. Você tem um depósito de alimento no supermercado, por exemplo, você tem aquele tanto de comida ali, é bobagem achar que não vai ter praga. Esse controle de vetores e pragas é uma coisa que o biólogo pode fazer, né? Desde coisas tão óbvias quanto, obviamente, licenciamento ambiental, trabalhar com mudanças climáticas, coisas mais abstratas como paisagismo, enfim, uma série de ações aqui e outras 15 que estão descritas lá na legislação. Na área de biotecnologia e produção, tudo aquilo que a gente ouve falar hoje, de biodegradação, bioinformática, biologia molecular, engenharia genética, biologia forense, né? E treinamentos nessa área, né? Desenvolvimento e produção de organismos geneticamente modificados, e tudo isso está dentro do nosso escopo. E, finalmente, a área de saúde, que é uma área também capaz de absorver muita gente, não só nas questões específicas de pesquisa nessa área, mas desde emissão de laudos relacionados com vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né? Diagnósticos biomoleculares, análises histopatológicas, trabalhar em laboratórios é um outro caminho que o biólogo tem para poder fazer. Então, o que a gente vê é que aquela dicotomia licenciatura versus bacharelado que eu conhecia na minha época, não existe isso, né? Na verdade, o biólogo é reconhecidamente a profissão que tem mais atividades associadas a ela. Então, um verdadeiro canivete suíço. São, em média, 87 atividades diferentes que o biólogo pode executar, todas elas legalmente formalizadas. Então, isso é uma gama muito grande de possibilidades que a gente tem quando a gente forma. E isso é muito importante, porque nós vamos ver daqui a pouco o número de biólogos que se forma hoje semestralmente é alguma coisa assim absurda, né? Literalmente absurda. E a gente precisa, então, de ter isso, de ter escoamento para esse tanto de gente, né? E aí essas grandes possibilidades, esse grande número de atividades é que permite que a gente tenha essa gama de poder absorver esse tanto de gente.
E aí, na legislação também, isso está na página do MEC, qual que é o perfil dos formandos, né? O bacharel em ciências biológicas automaticamente tem que ser generalista, e aí, como bom cientista ou bom alguém com uma boa formação no método científico, crítico, ético e com esse tal de espírito de solidariedade. E consciente da sua responsabilidade como educador nos vários contextos de atuação profissional. Isso eu trouxe muito por causa do que eu falei ali, de quando eu caí numa escola municipal da periferia e que a responsabilidade ali como educador era muito maior do que ensinar biologia para aqueles meninos, mas muito maior, muito mais complexa do que simplesmente falar para eles o que eles tinham que entender em termos de biologia, né? E aí, isso tudo é regulamentado e vigiado pelos chamados Conselhos Regionais de Biologia, né? Então, são 7 Conselhos Regionais de Biologia. Não me perguntem por que o Paraná tem um Conselho Regional de Biologia específico para ele, tá? Mas são 7 Conselhos Regionais de Biologia, cada um atuando na sua área específica. Hoje as coisas, inclusive, estão muito rígidas e compartimentalizadas, vamos colocar assim. Por exemplo, eu trabalhando para a Tactebel, em Belo Horizonte, precisei emitir um laudo específico de um documento lá, só que o trabalho estava sendo desenvolvido em Florianópolis. E, por causa disso, eu tive que me cadastrar no CRBio 3, fazer um conselho, um registro secundário, que eles chamam, para poder emitir uma RT da responsabilidade naquele laudo que eu estava fazendo, né? Então, assim, isso porque não importa onde você trabalha, não importa onde sua empresa está, importa onde o trabalho está sendo executado. Então, eles estão vigiando isso muito bem, e cada CRBio tem a função de acompanhar e defender os seus biólogos na sua área, na sua região, defendendo os interesses do biólogo que eles falam. Muito se critica os CRBios, né? A gente ouve bastante que os CRBios trabalham pouco comparado com outras profissões um pouco mais antigas, e eu acho que isso é muito por causa da própria formação do biólogo, da forma que a gente não é tão corporativista quanto um advogado, quanto médicos, por exemplo. Puxa, você quer ver você apanhar muito, é você chegar perto de um advogado e falar mal de outro, né? Eles são extremamente corporativistas, não aceitam isso, defendem até a morte as decisões que outros advogados tomam. Então, os CRBios são importantes por quê? Porque, tecnicamente, qualquer atividade que você vai exercer, seja dentro de sala de aula, seja como consultor, seja como analista, você tem que emitir uma RT, tá? No CRBio, para comprovar que você está apto a executar aquela função. E coisas interessantes que não sei se todo mundo sabe. Por exemplo, se você dá aula durante 5, 6 anos, durante minimamente 5 anos sobre zoologia, por exemplo, e seu mestrado é na área de ecologia, o doutorado é na área de ecologia, o CRBio emite para você um título de especialista naquilo que você executa. Então, se você não tem mestrado nem doutorado, mas tem 5 anos, 7 anos que você trabalha no laboratório emitindo laudos técnicos, por exemplo, sobre análise sanguínea, o CRBio pode emitir para você um certificado de especialista naquela área. E aí você pode colocar isso no currículo, obviamente, e aí melhorar a sua apresentação dentro da profissão. Então, você passa a ser reconhecido como especialista naquela área que você trabalhou. Isso só os CRBios podem fazer. Então, por isso que é importante você ter uma ART de tudo que você executa, de todo tipo de trabalho, mesmo seja de sua aula, mesmo sendo trabalho permanente dentro de uma empresa, né? É interessante que você emita a ART e, caso você queira realmente fazer um histórico profissional interessante, cada projeto novo que você faz, vale a pena emitir uma RT. O preço é bem barato, mesmo dentro de uma empresa, e aí aquilo entra num chamado CAT, que é certidão de acervo técnico, né? Que depois, em alguns empregos, mas especialmente para quem é consultor, para muitas concorrências, ele exige que o seu CAT, que toda a sua experiência seja comprovada em CAT. Ou seja, você tem que apresentar esse documento oficial do Conselho Regional de Biologia que você está cadastrado, falando de todas as ações que você já teve. Então, se você não emite CRBio, depois você não consegue, a ART, depois você não consegue ter essa comprovação. E aí, o levantamento, a última vez que consegui fazer esse levantamento, você tem hoje mais de 130 cursos de ciências biológicas apenas em Minas Gerais, Brasília, Tocantins e Goiás, que é a área de atuação do CRBio 4. Tá? Se você pensar que cada curso forma, em média, 20 a 40 alunos por semestre, nós estamos aí com o quê? 2.600 a 2.600, 3.000 novos biólogos por semestre no mercado. E aí eu falei assim,
como você, para onde vão esse tanto de gente. Claro que nem todo mundo segue a profissão, né? Quantos aqui não conhecem biólogos que mudaram radicalmente de área, que é natural, que é normal. Mas, de qualquer forma, vão ter muitos brigando pelas vagas. E aí eu vou falar agora um pouquinho disso, restringir um pouquinho mais, depois desse panorama geral sobre, né, a profissão de biólogo, esses múltiplos caminhos, essas múltiplas possibilidades, esse tanto de campo de atuação. Eu vou restringir um pouquinho mais, já caminhando para o final da minha fala, sobre como a gente encontra lugar ao sol. Na verdade, como a minha experiência me mostrou que a gente precisa fazer para se posicionar e ser alguém nesse mar de biólogos, nesse mar de profissionais, cada um de tubarões, todo mundo querendo a vaga, todo mundo querendo o seu lugar, querendo formar o seu nome, fazer a sua carreira, né, buscar aquilo que almeja, né? E aí agora eu vou voltar um pouquinho para a minha profissão e para as armadilhas, aquelas que eu caí, aquelas que eu encontrei, e a forma como eu achei de me posicionar e de encontrar, né, de seguir caminhando, né, seguir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, de onde eu quero chegar, tá? As duas perguntas básicas, que são as mais simples e mais difíceis de responder, que não tem nada a ver com o caminho com o caminho específico da biologia, né? Tem a ver com o que você quer para sua vida. Quem é você, tá? Quem é você? O que você faz da vida? O que faz os seus olhos brilharem? O que você quer? O que você gosta? Quem é você? Onde você quer estar? Onde você está hoje? Aonde você quer chegar? Tá? É uma frase batida, tá? Eu não li num papelzinho de pastel chinês, não, mas é aquilo, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Mas mais importante do que isso, o que minha trajetória me ensinou é uma historinha que eu gosto de contar, que eu aprendi do meu professor, não professor de nada acadêmico, mas um professor da vida que me ensinou o seguinte. Ele contava a história assim, olha, que um menino muito arrogante, muito forte, um jovem, né, queria virar um mestre nas artes marciais e foi procurar lá o grande grão-mestre da linha que ele mais gostava, que ele mais se atraía, tipo o seu Miyagi lá, né, virou para ele e falou assim, olha, mestre, eu gostaria muito de me aperfeiçoar e me tornar um mestre na sua linhagem. Eu vou me dedicar todos os dias, passarei todas as manhãs aqui treinando com o senhor. Quanto tempo o senhor acha que eu vou demorar para chegar lá? Aí o mestre chegou, todo dia? Manhã toda? É isso mesmo, mestre. Vou trabalhar só meio período para pagar as continhas da casa e vou ficar aqui, porque o meu objetivo de vida é virar mestre. Assim, você vai demorar 5 anos. Não, mestre, não, você me perdoe, 5 anos é muito tempo, eu treino há muitos anos, eu quero... Tá, eu vou largar tudo, vou vir cá treinar vou treinar com você de manhã e de tarde, todos os dias. Quanto tempo vou demorar? Todo dia, de manhã e de tarde, não, 10 anos. Não sei se, não, muito tempo, muito tempo. Eu vou largar tudo mesmo, vou vir morar com o senhor sábado, domingo, final de semana, de manhã, tarde, noite. Quanto tempo vai demorar? Puxa, você vai largar tudo, vai vir morar vou morar aqui na escola, vou pagar o senhor em serviço aqui para a escola. Tá, então são 15 anos, meu filho. Mas sensei, eu não entendo. Quanto mais eu me dedico, mais tempo eu levo. Bom, meu filho, quando você tem um olho preso no objetivo, só sobra um outro para você achar o caminho para chegar até lá. Então, é isso que o meu caminho me mostrou. Eu sempre soube onde eu queria chegar. Eu sempre tive isso claro na minha mente. Mas eu caí em armadilhas, eu errei, eu peguei atalhos que depois, no final das contas, eram desvios que me fizeram ir para o outro lado, que me fizeram dar voltas, caminhar no sentido oposto. Mas tudo isso serviu, no final das contas, para entender cada vez mais aonde eu queria estar, aonde eu queria chegar, quem eu era, o que eu queria fazer da minha vida. Então, isso tudo são perguntas que você tem que se fazer regularmente, né, frequentemente, e responder com sinceridade para você mesmo. Se você está onde você gostaria de estar, se você continua caminhando, se você precisa reajustar o curso, quem você é, porque nós mudamos ao longo da nossa vida e muitas vezes nós não paramos para observar essa mudança, porque nós estamos na mudança constante. Então a gente não vê a mudança acontecendo dentro de nós mesmos. E de repente a gente é outra pessoa que está fazendo coisas que sempre fez por uma inércia, por uma simplesmente porque sempre esteve fazendo aquilo, né? Então, bom, não tem nada a ver com biologia, mas as duas perguntas básicas que vão nortear
a sua caminhada, que precisam nortear a caminhada de todo mundo. Quem você é e aonde você quer chegar, tá? E o que você está disposto, obviamente, a entregar, a dar durante a caminhada para conseguir chegar nesse objetivo. Tá? E a primeira grande barreira, né, é a chamada falta de experiência. Tá? Todo mundo quer começar o trabalho, todo mundo precisa começar de algum lugar, se forma na graduação, tá? Só que você chega e fala, preciso de experiência, preciso de experiência, você precisa de experiência, tantos anos, tantos meses, você trabalhou com isso, trabalhou com aquilo, e quem dera fosse uma barreira assim, tá? A barreira muito mais parece isso. Então tem lá em cima um monte de gente querendo te derrubar, né? Tem um monte de monstros aqui embaixo querendo subir a barreira e transpor essa barreira junto com você. E a única forma que eu conheci, ou que eu usei para poder transpor essa barreira, foi trabalhar muito durante a graduação e logo que eu saí. Trabalhar no sentido de que me movimentar dentro da universidade, conhecer os caminhos que a universidade tem. Então, ainda durante a minha graduação, eu fiz muitos trabalhos de extensão, fiz muitos trabalhos de pesquisa com vários laboratórios diferentes, comecei a montar uma rede de contatos que vai ser, no final das contas, uma coisa que é muito importante. Tá? Ela não é essencial, mas ela é muito importante, que é o famoso QI. Quem te indicou? Ou quem consegue te indicar e apontar os caminhos para você? Mas ter um QI é muito mais do que ter só uma rede de contatos. Significa você fazer por merecer. Porque muitas vezes as pessoas não indicam. Não indicam mesmo. Por que elas não indicam? Porque, poxa, no fundo, uma indicação é uma responsabilidade muito grande. Então, você ter um QI, você ter quem indica, é uma responsabilidade muito grande sua, que depende basicamente do quê? Do quanto você se movimentou e de quão bem essa movimentação foi feita. De quão bem você soube mostrar para as pessoas as suas competências, as suas habilidades, a sua capacidade de resolver problemas e trazer soluções, tá? Então, acho que essa é a primeira grande barreira, é a mais difícil, é onde a maioria das pessoas param e não passam, infelizmente. A minha experiência, inclusive, com ex-alunos de universidade, mostram que quase todos bateram aí na falta dessa primeira experiência e não conseguiram superá-la e acabaram desistindo, acabaram mudando de profissão, acabaram fazendo outro curso, né? E acabaram, muitas vezes, abandonando o sonho, o que não deixa de ser sempre trazer um pesar. Abandonar o sonho sempre traz uma tristeza, não tem jeito, né? E aí, depois disso, vem algumas dúvidas mais interessantes, algumas outras dúvidas, outras escolhas que você vai fazer pelo seu caminho. Essa, por exemplo, esse tipo de carreira, pouca gente sabe que o biólogo tem, eu não sabia até pouco tempo, que é chamada carreira em Y. Então, você começa como estagiário, um trainee, depois você passa para analista e assistente, e em um certo momento você vai escolher se você vai seguir um braço mais técnico, ou seja, você vai continuar trabalhando com as questões técnicas do problema em si, ou se você vai começar a fazer a gestão das pessoas que resolvem os problemas. E você vai trabalhar com outros tipos de problemas num braço mais gerencial, tá? Cada um dos lados te pede coisas diferentes, embora, obviamente, os dois lados, isso não seja uma dicotomia assim, entre as suas hard skills, ou seja, as suas qualidades que você aprende na faculdade, que você estuda, que você coloca no currículo, mestrado nisso, doutorado naquilo, curso de formação naquilo, curso de pós-graduação naquilo, especialização, tá? São as suas habilidades técnicas, suas certificações, suas qualificações, e elas são quantificáveis, né? Então, isso, quando você vai fazer um concurso, eles quantificam lá no seu currículo, quantas publicações você tem, tá? E as soft skills, que são aquilo que você não coloca no currículo ainda, é muito difícil, mas que são aquelas aptidões mentais, emocionais, sociais. A sua capacidade de gerir o tempo, a sua capacidade de lidar com conflitos entre as pessoas, entre duas pessoas diferentes, entre você e outras pessoas, a sua capacidade de lidar com o tempo, de gerir a pressão, tá? De organizar todas as coisas necessárias para um projeto funcionar bem, manter aquela roda circulando de forma harmoniosa, tá? E elas são facilmente qualificáveis. Então, é o funcionário do mês, é o melhor líder, né? Como que isso funciona? Então, esses dois lados, né? Obviamente, hoje, por exemplo, muitos professores, na universidade precisam desenvolver, precisam aprender essas soft skills também. Não quer dizer que, se você é um técnico, você precisa ser aquele cara carrancudo que trabalha sozinho, que só xinga todo mundo e que não interage com ninguém na sua vida, porque, né, eu sou assim, eu sou o fodão, sou expert e pronto, ninguém tem que falar nada, tá? Mas em geral, se precisa mais dessas soft skills quando você é um diretor, quando você é um gerente, do que
quando se é um conselheiro, um expert disso. Então, o mercado faz essa divisão e nós, biólogos, temos muito disso. Então, o que eu vejo no mercado, né, da minha experiência? Em geral, as pessoas que trabalham dentro de empresas, como eu trabalhei muitos anos na Tractibel, acabam caindo para o lado do coordenador, do supervisor, do lado mais gerencial. Porque você, em geral, na empresa, você tem um corpo técnico maior, que em geral muitas vezes é subcontratado, é terceirizado, né? Que são os especialistas, os doutores, os experts naquele assunto. Então, a própria forma como eu conheci o professor Luciano é exatamente nisso. Eu coordenava um projeto, eu precisava de um doutor, um especialista, um expert na área para poder executar o trabalho. E aí a gente começa a interagir. Eu nunca consegui tirar o pé do lado esquerdo do meu braço técnico, né? E mesmo sendo puxado para o lado gerencial. E o que eu estou vendo agora é que, na verdade, na minha vida, o braço gerencial foi simplesmente uma experiência que não foi interessante, foi muito rica, mas que talvez não seja exatamente o que eu queria para mim. E aí eu tenho buscado agora voltar para o braço mais técnico, de voltar talvez para ser o menino dos peixes, que trabalha com peixe, trabalha com estatística e pronto, tá? Então isso é uma dicotomia na nossa carreira, uma divisão que a gente precisa, que é importante a gente conhecer, até porque muitas vezes você vê lá, você fica dando murro em ponto de faca, que achando que tem que ser sempre aquele melhor técnico, mas aquilo não te brilha os olhos, ler artigos, entender os problemas, desenvolver experimentos. Não, mas você adora mexer com gente, você adora coordenar, você adora chamar as pessoas, agrupar as pessoas em torno de você para que elas possam resolver os problemas para você, né? Ou te ajudar a resolver os problemas. Então, você vai muito mais um gerente, seu papel de um coordenador, não de um especialista, né? E aí a gente vem, né, na dicotomia, que essa dicotomia também é, não só no Brasil, da chamada academia versus consultoria. E aí eu vou falar para mim a minha visão, e isso permeia muito a forma como eu caminhei ao longo da minha vida e que eu busco trazer para as pessoas que interagem comigo. Não precisa ser uma dicotomia. Academia e a consultoria, na verdade, você não precisa esquecer as coisas que você aprendeu na graduação ou deixar de ser rigoroso tecnicamente porque você é um consultor. Da mesma forma que você está na academia, você não precisa ter vergonha de fazer consultoria, como eu já vi professores de universidade falar assim, não, o cara trabalha, assina um contrato com uma empresa, dona de uma usina, e fala, não faz consultoria não, meu projeto é de pesquisa. Por quê? Qual que é o problema de falar, não, eu faço uma consultoria, eu estou ajudando essa empresa a resolver o problema que eles têm, tá? Não é uma dicotomia, ou talvez seja uma dicotomia que não precisa ser uma dicotomia, tá? Porque como que eu vejo? A academia, ela está muito preocupada, a função da academia é desenvolver ciência básica e ciência aplicada. É ajudar a humanidade, de uma forma bem ampla, a entender como o mundo funciona. Isso não é prerrogativo da academia, da Universidade de Biologia, de todos. Cada faculdade com as suas especificidades, mas basicamente entender, né, em forma básica e aplicada à nossa realidade, como que o mundo funciona. Enquanto a consultoria é basicamente aplicar todos os conceitos, toda a metodologia, todo o rigor técnico que a academia traz para a ciência aplicada a um problema de um cliente específico. Tá? É assim que eu busco ver, eu busco e que a vida tem me mostrado muito isso. Então, claro, existem consultorias e consultorias, existem acadêmicos e acadêmicos. Então, uma vez, conversando com uma consultora, ela virou para mim, assim, eu pedindo para que se melhorassem as análises estatísticas, se aprofundassem nas análises estatísticas, nas coisas. A pessoa virou para mim e falou assim, Raoni, mas para, meu filho, isso não é um trabalho de doutorado. Aí eu falei, professora, tem razão, não é um trabalho de doutorado, mas na minha perspectiva isso é muito mais importante que um trabalho de doutorado. Quantas pessoas, quantos juízes, quantos promotores, quantos defensores públicos leem trabalhos de doutorado? Agora, esse relatório da senhora vai ser lido não só por essas pessoas, mas também pelo órgão ambiental, pelo Ministério Público, e ele vai dar direcionamentos para a vida de 3, 4 mil pessoas que dependem desses resultados que a senhora está apresentando. Então, nós temos que ter o rigor técnico de um doutorado, ou até melhor, porque olha a responsabilidade que a gente tem com a vida dessas pessoas. Porque o promotor vai ler o que você está falando, o que você colocou aí, e ele vai tomar uma decisão, ele vai fazer um parecer pedindo para aumentar a indenização, para tirar a indenização, baseado no que você está falando. Então, nós temos que ter muita responsabilidade no que a gente está fazendo. Isso é ciência aplicada, eu tenho um problema. Essas pessoas estão verdadeiramente impactadas por esse empreendimento? Quanto? É muito? É pouco? Qual a profundidade disso? Então, será que a gente faz de qualquer jeito? Não, faz aí. Eu já ouvi de colegas, de pares meus, né, hoje professores
fora do Brasil, né? Mas que viraram e falaram, não, Raoni, não mexe com isso não, para quê? Para que você vai fazer essa análise estatística? Faz lá uma CPOEzinha, captura por unidade de esforço, ele mesmo. Não, as pessoas não querem saber disso. Não, não pense assim, desculpa, me recuso a pensar assim. Eu acho que, como consultor, a minha responsabilidade é sempre empurrar a consultoria e as coisas. O órgão ambiental não entende, então vamos ajudar o órgão ambiental a entender, vamos melhorar as nossas divulgações, a forma como a gente escreve e apresenta a informação, para que possa ser palatável para todo mundo, né? E não ter que ser um ultra especialista com um PhD em estatística para entender uma análise. A gente pode tentar digerir isso e traduzir, e tem ferramentas hoje de data storytelling, de forma de apresentação gráfica que ajudam nisso, né? Então, a gente tem que ter muito claro isso para a gente. Eu, pelo menos, tenho isso muito claro, né? E tem histórias engraçadas sobre isso, né? Porque muitas vezes a pessoa na academia acha que está acima, bem acima dos consultores, porque ele é professor de universidade, ele tem que ser ouvido. Então, tem um caso que eu conto de um professor, de uma palestra que estava no EBI, inclusive, não vou lembrar qual, e o Gilberto conhece, algumas pessoas conhecem o Fábio Vieira, ele é um consultor ambiental muito bom, ele está sentado em todas as mesas de discussão de espécies ameaçadas do Brasil, de peixes, né? É um cara fora de série, um exemplo de profissional, de ética, de corretude, de técnica, né? Dentro da perspectiva técnica, foi totalmente para o braço esquerdo ali, técnico. E aí, a gente estava vendo a palestra, e aí eu estava no doutorado na época, né? Então eu era um acadêmico, eu estava no meio do meu doutorado, e a palestrante virou e falou assim, olha, porque nós da academia sabemos que a biogeografia de ilhas, a teoria da biogeografia de ilhas diz que... Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, presta atenção e aprende, viu? Você que não é da academia, você não sabe essas coisas aí, não. Então, assim, para que isso, sabe? Para que? Não cabe. Eu acho que existem espaço para todo mundo e existem técnicos muito bons em todos os lados e muito ruins em todos os lados também, tá? E aí tem algumas armadilhas. Então, na verdade, o que a gente viu, o que eu vejo é que o método científico é uma caixa de ferramenta. E você vai aplicar, o que você tem que conhecer muito bem é quais as ferramentas que você tem para você aplicar em cada um dos momentos da sua vida. Então, quais ferramentas eu vou aplicar para resolver essa dor do meu cliente específica, ou para dar essa resposta que o IBAMA pediu, ou para dar essa resposta que o Ministério Público pediu, ou para responder essa hipótese que eu construí junto com o meu orientador, né? Quais são as informações que eu preciso coletar para responder a essa pergunta que o background teórico nos formulou e nós não conseguimos responder ainda, tá? Então, na verdade, eu entendo o método científico isso, ele vai ser aplicado de uma forma ou outra, ele tem sempre aplicado da melhor forma possível, usando as melhores ferramentas, as mais modernas, as mais sofisticadas que a gente tiver, seja você estando na academia, seja você estando na consultoria, fazendo o que você tiver que fazer. E aí tem algumas armadilhas que eu gosto de falar sobre, né, dentro da academia. Algumas delas elas são bem comuns, né? Então, por exemplo, mas algumas acho que muita gente aqui já lidou, eu já conheci profissionais assim, que tem um método científico, fala assim, aqui estão os fatos. Quais conclusões podemos obter deles? E você tem o método criacionistas, que quando o orientador chega para você, olha, aqui estão as minhas conclusões. Quais fatos nós podemos encontrar para justificá-las, né? Tem o torturador de dados também, né? Aquele cara que muitas vezes ele tem uma hipótese ursinho de pelúcia, que é o quê? Ele pegou a hipótese, formulou a hipótese dele, estudou pra caramba, falou assim, essa é a minha hipótese. E ele não solta ela de jeito nenhum. E os dados não mostram o que ele quer. Então ele pega e passa a torturar os dados, muitas vezes utilizando ferramentas estatísticas mágicas para torturar os dados até que eles confessem que aquela hipótese dele está bem formulada, né? Que aquela hipótese dele está correta e que ele tem um P significativo que vai dar a ele uma publicação. Tá? Então, armadilhas dentro do meio acadêmico, e claro, isso no meio da consultoria é ainda mais forte. Então, lá a empresa não quer que você fale para que você coloque no relatório que os dados não estão de acordo. Vamos falar disso daqui a pouco. E aí, qual que é a postura que a gente tem que ter, como que eu, pelo menos, sempre me posicionei. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é chamar caminhada doutorando. Quem me contou essa foi a Cissa, que trabalhou com vocês, muitos de vocês conhecem a Cissa, e ela contou para mim, né, quando ela estava terminando o doutorado, falou, Raoni, olha, caminhada doutorando é o seguinte, você começa seu doutorado querendo salvar o mundo. Lá pelo segundo ano, no segundo ano e meio, você quer salvar sua tese. Quando você chega lá no terceiro ano e meio, caminhando para a data final, você quer salvar sua pele.
E aí você quer publicar aquilo que dá. Então, muitas vezes, na academia, você vai também lidar com essas frustrações de não conseguir entregar o que você precisa, de não conseguir chegar, ou pelo menos entregar um trabalho que você fale que era o que você gostaria, porque é a caminhada natural também nessa perspectiva. E, querendo ou não, qual caminho que você siga, nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar. É isso que eu tenho visto e é o que corresponde ao que eu falei ali na frente, né? Justifica, embasa aquilo lá. As ferramentas estão se mudando, a estatística não para de evoluir, as formas de apresentar os dados estatísticos não param de evoluir, a forma das pessoas compartilharem a informação não para de evoluir. Se você continua usando o teste T e a nova univariada, possivelmente você vai ter dificuldade tanto de publicar os dados, quando você for fazer uma aplicação, ou quando você for apresentar, defender uma hipótese ou um argumento de houve ou não impacto em uma certa região, se você for consultor. Então, não pare de aprender, continue sempre. Isso é uma coisa que acho que todo mundo aqui é bem ciente disso, que nós precisamos continuar caminhando. A gente precisa continuar seguindo e aprendendo, e foi um dos motivos de eu ir para o doutorado, que é um dos motivos que eu quero fazer meu pós-doc agora. Não dá para ficar sem estudar, não dá para sentar em cima do conhecimento que você tem, embora o HD muitas vezes esteja cheio e fala, não quero aprender mais, não. Cabe mais coisa, tá? Defina seu nicho, tá? Defina seu nicho no conceito mais ecológico possível, tá? Saiba o que você quer fazer, se especialize e seja muito bom naquilo que você faz. Você vai ter competidores, mas quanto melhor for o seu nicho, seja você um gerente fora de série, seja você um ictiólogo, um taxonomista, um fotógrafo, um guia de turismo, defina bem o seu nicho, tá? E aí você vai ser, quanto mais específico o seu nicho, menor vai ser a competição, mais fácil é de você encontrar o seu espaço, mais fácil é de você conseguir se proteger, né, da concorrência, da brutalidade do mercado. A mardita da estatística vai seguir sua vida a vida inteira. Eu vou tentar aqui, já estou falando, já deu até o tempo aqui, eu vou correr um pouquinho agora. A mardita da estatística, né? As vozinhas tomando chá dizem que os primórdios da estatística surgiu por uma brincadeira num café londrino, onde as pessoas tomavam chá, e a senhora falou assim, olha, eu consigo separar, sem sombra de dúvidas, quando você coloca o chá e depois coloca o leite, ou quando você coloca o leite e coloca o chá por cima. Como ela tinha 50% de chance, como é que a gente consegue separar se ela sabia ou se ela estava só chutando? Então, embora a teoria da probabilidade seja muito mais antiga, a estatística inferencial, as lendas contam que surgiram a partir daí. Então, basicamente, a estatística ela é uma das ferramentas mais fortes e é um dos nichos que os biólogos mais podem se desenvolver. Por quê? Porque, em geral, os biólogos não gostam de estatística, não gostam de matemática. Então, quando um biólogo pega um problema desse, começa a resolver e quer acontecer, no final ele se enfoca todo porque não gostamos de matemática, não gosto de estatística, não quero, fiz biologia para não ter que fazer matemática, eu vi isso de colegas de graduação, né? Onde eu zerei a prova de matemática no mestrado, no vestibular, não conta para ninguém, não. Eu odeio matemática. E aí a pessoa cai no curso que tem que fazer estatística, que tem que fazer biofísica, que tem que fazer hoje bioinformática e programação cada vez mais forte, um volume de dados cada vez maior, inteligência artificial e machine learning pedindo passagem nas análises de ecologia, né? Então, assim, a mardita da estatística é um problema que você vai ter que conviver sempre, e eu sugiro fortemente que vocês, no mínimo, façam as pazes com ela, tá? No minimamente façam as pazes com ela. E a vida do consultor, por outro lado, eu brincava que quando eu era consultor ambiental, quando eu tinha minha empresa, que era muito a vida do lado do Neandertal, né? Por quê? Porque você acordava de manhã, aí você ia lá caçar seu café da manhã, ou coletar os frutos lá. Você acabou de comer, você tem que pensar, caça, agora eu preciso caçar o meu jantar, eu preciso de buscar um outro projeto, eu preciso buscar um outro cliente. Então, era quase uma vida de Neandertal, de você o tempo inteiro ter que ir atrás, ter que buscar, ter que prospectar clientes, ter que prospectar mais oportunidades de trabalho, porque, né, a roda não parava, as continhas não param de chegar, e eu me via muito nessa posição, brincava muito com o Fábio Vieira, inclusive, sobre isso nessa época, tá? E aqui vem, então, já verdadeiramente para casa, acabar aqui, um dos grandes armadilhas de que eu verdadeiramente caí nela, que é quando você conhece, chega na consultoria ambiental, o dinheiro aparece de forma muito maior, muito mais rápida e aparentemente de forma muito mais fácil. Porque verdadeiramente hoje as pessoas aceitam quase qualquer coisa na consultoria. O problema é que isso vai custar lá na frente.
Então, você pode apresentar um relatório bem ruim, você vai receber por ele, às vezes muito mais do que receberia por uma bolsa, né? Mas o problema é como isso vai te custar lá na frente. Então, tenha em mente, tá, pessoal? Eu falo isso e não só como biólogo, mas qualquer profissão. Ganhar dinheiro não pode ser um objetivo. Ganhar dinheiro é simplesmente uma consequência natural de trabalhos muito bem executados. Se você for bom no que você faz, mais cedo ou mais tarde, você vai começar a ganhar o dinheiro necessário para pagar suas contas e cumprir os seus outros objetivos de vida. Não coloque o dinheiro como seu objetivo, senão você vai se perder logo no início da caminhada, tá? Porque você vai começar a ganhar dinheiro, você vai esquecer o que você quer de verdade, você vai começar a acumular dívida, e o capitalismo faz isso muito com a gente. Eu preciso de mais coisas, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E quando você vê, você precisa trabalhar mais, tá? E entenda o que é valorizar. Entenda o que é valorizar a sua profissão. Entenda a diferença de valor e preço. Tá? Isso é uma das coisas mais interessantes que eu aprendi verdadeiramente há muito pouco tempo. Preço é quanto custa. Valor é aquilo que está embutido no preço, mas não tem preço. Então, o melhor exemplo disso era a propaganda da Mastercard. Existem coisas que o dinheiro não compra. Mas para todas as outras, tem um preço. Mas tem coisas que têm muito valor. E o valor maior do seu trabalho, certamente, vai ser a qualidade dele, independente do que você estiver fazendo. Então, se o seu trabalho tem um valor muito grande, ele vai poder ter um preço mais caro também, obviamente. Mas muitas vezes isso vai demorar um tempo. As pessoas vão ter que realmente acreditar que aquele seu trabalho, que aquele valor que você está agregando àquele produto, valem aquele preço, tá? E isso demora-se um tempo, né? Na verdade, muito tempo. Quando as pessoas viram, você vira um cara que é assim, bom, temos esse problema aqui. Bom, tem que chamar fulano, porque só ele resolve, tá? A historinha, não sei se vocês conhecem, me permitem mais uma historinha de terminar, do barco, do navio que parou no meio do mar e ninguém sabia fazer consertar, chamou manutenção, nada funcionava. Aí chamaram, não, tem um senhorzinho que mora aqui numa ilha e ele consegue consertar esse tipo de navio. Chame lá. Tá bom, chamou o senhorzinho lá, ele veio, ouviu, tentou ligar o motor, não funcionava, ele lá com a maletinha dele, ouvindo, batendo aqui, batendo acolá, de repente ele pegou o martelo, pum, deu uma porrada, o motor começou a funcionar e o navio voltou. 2 meses parado, ninguém resolveu, aí encheu com a martelada. Maravilha, todo mundo ficou feliz, mandou ele embora e pediu o preço dele. Ele falou assim, 100 mil reais. Como assim? 100 mil reais, você dá uma martelada? Detalhe esse custo, por favor. R$1. Saber onde dá a martelada, R$9.990, R$99. Porque, claro, né? 2 meses parado, ninguém sabia. Então, quando você tem um valor agregado ao seu trabalho, que ninguém sabe mais fazer, isso tem um preço, e aí você pode chegar. Por isso que o dinheiro não pode ser o objetivo, ele é a consequência. Lá no final, ele vai chegar junto com uma série de outras coisas, uma estabilidade, possivelmente aquele lugar ao sol que nós começamos a falar. E muito importante, isso aqui é muito importante, é cuidar bem do seu nome. É uma construção de que a qualidade, você só tem isso, no final das contas. Você só tem o seu nome. Se você perdeu o seu nome, você perdeu tudo. Se você perde a confiança e a credibilidade no mercado, seja na academia, seja fora dela, tá? Porque tem muito charlatão, né? Quantos casos de plágio não estouram por aí na academia? As pessoas simplesmente têm que mudar de profissão. Se você for consultor e deixar seu nome cair também, você também vai precisar, vai ter vai ter que cair por talvez mudar de profissão, porque reconstruir uma confiança de mercado é uma coisa muito difícil. Então, delimite bem a linha que separa o certo do errado. Tenha ciência de que mais dinheiro, muitas vezes, do lado errado, pode significar uma armadilha da qual você não vai conseguir sair mais, tá? Então, eu passei por um exemplo, uma situação assim, há muitos anos atrás, eu fui chamado para um projeto, tá? E era um dinheiro, na época, para mim, inimaginável. Era um dinheiro que pagaria a minha casa, que eu tinha acabado de comprar durante 2 anos. Eu ganharia dinheiro suficiente para quitar a minha casa, que eu tinha acabado de comprar. E logo no começo do trabalho, antes de começarmos as coisas, eu vi que na metodologia tinha uma coisa errada. Eu virei para o cara e falei assim, olha, desculpa, não posso executar porque nós vamos precisar mudar esse... Não falei que não posso executar, falei assim, olha, precisamos mudar o termo de referência porque isso aqui é um equívoco histórico que tem nesse método e eu acabei de estudar isso no meu mestrado e tudo mais e eu acabei de ensinar para o nosso cliente, eu dei um curso dentro do nosso cliente mostrando que estava errado, eu não posso executar esse método. Ah, não. O gestor do contrato falou que não pode mudar a referência, é assim, ponto. Eu falei, olha, mas deixa eu conversar com ele. Não, você não vai conversar com ele, não, ele já falou, é ponto. Você tem que fazer assim. Eu falei, eu não posso, não dá para fazer isso. Ah, mas olha aqui, você tem que entender, eu achei que você fosse mais flexível. Eu falei, cara, eu sou muito flexível dentro da linha do certo. Eu não posso pular para o errado.
Eu não posso fazer isso. Falou, bom, então aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, bom, se é assim, acho que nosso trabalho termina por aqui. Ele termina por aqui. E o contrato foi encerrado. Eu tinha trabalhado já um mês pro cara, comprado um monte de coisa, não recebi R$1, nunca mais vi nem nada e ponto, morreu. Ali. Não me arrependo, mas conto como história por quê? Porque era muito dinheiro para mim naquela época, naquele cenário. Eu tinha acabado de comprar uma casa, eu vivia de bolsa e a bolsa dava para pagar exatamente a prestação da casa. Não tinha dinheiro para mais nada, tecnicamente, né? Na prática, assim. E aí. Era muito dinheiro. Mas a gente tem que ter isso claro. Cuide bem do seu nome. Meu velho pai falava: não deixe o rabo pendurado. Alguém vai vir puxar algum dia. E vai vir, certamente, puxar algum dia. Tá? Tenha bem claro isso para você. Essa linha quem passa é você. Mas tenha bem claro onde ela está. Infelizmente, não há receita de bolo. Obviamente, eu pude compartilhar, eu tentei compartilhar aqui um pouquinho das minhas experiências. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que tenha ajudado a abrir a cabeça, a ver as possibilidades, né? As coisas que o biólogo pode formar e repensar o seu caminho a qualquer momento. Então, você pode sair de uma área e ir para outra a qualquer hora. Eu conheço gente que fez mestrado, doutorado em ecologia, fazer pós-doc em genética, porque apaixonou quando caiu no laboratório. Então, não há receita, cada um é o seu caminho, né? Cada um faz o seu caminho. Encontre o seu caminho, tá? Aquele que faz os seus olhos brilharem, tá? E curta a caminhada, porque o que vale no final das contas é isso, né? O que vale é a caminhada, é o que você, as pessoas que você conhece, os sorrisos que você dá nesse caminho. Lá na frente, lembrar e rir muito disso tudo, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Meu e-mail está aí. Quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser bater um papo, tá? Eu estou à disposição. Fiquem à vontade, tá? Obrigado pela atenção de todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Valeu, Raoni. Muito legal, cara. De ver que tem. Mas eu acho um absurdo esse negócio. O pessoal que anda de bermuda, cara. Eu acho um absurdo isso. Dar aula de bermuda eu acho horrível. Eu acho terrível, mas tudo bem. Mas valeu mesmo, viu? Foi muito legal, muito legal. Agora a gente pode abrir para perguntas. Vocês podem fazer perguntas no chat ou abrir o áudio, abrir câmera aí e fazer perguntas direto para o Raoni. Fiquem à vontade. Teve alguns comentários. O pessoal achou bem interessante, né, o que você falou da questão de especialistas, né, de você colocar em horas lá no seu CAT. CAT, né? Então, a Estela tá falando que não sabia, o Joás também não sabia, eu acho que isso nem eu também não sabia, não tinha a mínima ideia, a gente às vezes fica muito focado só na parte acadêmica, né, cara? Isso aí a gente já conversou bastante sobre isso. Mas aí, pessoal, pode abrir. Vai lá, doutor Freitas. E aí, Raoni? E aí, seu Freitas? Obrigado e parabéns pela palestra. Engraçado que a gente se conhece há pouco tempo e, tipo, muito da tua fala, eu pelo menos consegui observar e ver nos momentos que a gente teve contato nesses últimos meses. E tem um pouco de mim também nessas tuas falas, assim, eu me reconheço em alguma dessas tuas falas, principalmente quando tu fala do início, assim, o que tu queria, né, e como surgiu esse interesse e tudo mais. E aí, por curiosidade, eu vou te perguntar qual a influência dos teus pais nessa tua decisão desde cedo, assim, como é que foi, assim, tipo, ser biólogo e imaginar fazer mestrado e tudo mais, assim, qual é a raiz disso que tu acha, assim, não sei, alguma coisa do tipo. E a segunda coisa eu não vejo problema a pessoa seguir aquela dicotomia lá, né? Ela seguir um lado e seguir o outro, assim como tu defende também. Claro que um combo, né? Um mix dessas duas situações vai te abrir muito mais horizontes. Só que não tem problema, você quer seguir esse lado, você segue com o seu conselho de tentar ser o melhor possível naquilo, né? Só que eu acho que o biólogo precisa do traquejo, ele precisa de poder argumentativo, de negociação e tudo mais.
E aí eu dou o exemplo de que a gente foi fazer parte uma vez, eu e o Miúdo, inclusive, a gente foi para Curitiba para discutir um plano de manejo de uma UC. E, cara, a gente foi humilde, assim, olha, a gente quer esse pedacinho aqui da UC para preservar, sabe? Não, e os engenheiros vieram assim, ó, como grandão, assim, eles vieram grandão, sabe? Assim, não, ó, isso aqui não, isso aqui é nosso, isso aqui é para exploração, não sei o quê. Que argumento a gente tinha? Ah, para preservar o bichinho tal, né? Então, acho que a gente é muito falho nisso. Eu acho que a nossa formação inicial enquanto biólogos não nos permite, não nos credencia, não nos forma para esse tipo de situação. A gente não sabe nada de finanças, quanto vale a biodiversidade, por exemplo, né? A gente não é treinado para isso. Então, isso na verdade foi só um comentário, mas a pergunta mesmo era mais voltada para tuas raízes, assim. O que tu conta para gente? Então, Freitas, obrigado pela pergunta. Eu vou depois comentar também em cima do seu comentário. Né? Claro. Na sua pergunta específica, a influência dos meus pais é pequena, porque eu sou filho de professores. Meu pai é químico, minha mãe é física, tá? A gente tem uma raiz muito forte em termos de estudo, sim. Eu tinha que estudar, isso era fato. Eu tinha que tirar 80% da matéria, senão o couro comia. 80% da nota, senão o couro comia, literalmente, né? Em outros tempos. Então, eu gostava muito de pescar, e essa influência da pesca veio com meu avô. E eu era apaixonado por ver os peixes e queria entender o que ele estava fazendo lá dentro da água ali, entender o comportamento. Então, por exemplo, eu lembro que com uns 9 anos, foi a primeira vez que eu vi um tucunaré defendendo o seu ninho. Então a gente saía para pescar e tinha os pescadores, o pescador sabia identificar o ninho do tucunaré lá dentro, ele sabia e ele conseguia irritar o tucunaré até pescá-lo, pegá-lo, porque o tucunaré não ataca diretamente o meio artificial, ele primeiro assusta, primeiro tenta tirar aquilo de lá, até ele atacar. Então, eu vi aquilo, eu tinha uma paixão muito grande por entender aquilo, por entender como aquilo estava acontecendo. E aí eu não sei em que momento da minha vida eu ouvi falar sobre esse tal de mestrado, doutorado, isso foi para mim. E isso entrou na minha cabeça e não saiu nunca mais, tá? Então, a minha maior preocupação, paixão, meus pais tinham esse negócio assim, meu pai tinha, ele falava, você tem que ser bom, não seja medíocre, meu filho. Nossa, como eu ouvi meu pai falar isso. Ele falava, Raoni, medíocre significa o caminho do meio, tá? Você está medíocre de mediana, quem está no meio é mais um. Não seja medíocre, meu filho. Não seja medíocre. Ele falava isso assim, nu. E, claro, tinha que estudar, isso sim. E eles não opinaram. Então, tipo assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser... Não. Faça o que você quiser, meu filho. Faça o que você quiser. Né? E aí, não tive muito problema. Então, assim, eles nunca falaram sobre mestrado, doutorado, porque eles não tinham isso. Na época deles, isso era muito mais raro ainda. Meu pai começou a dar aula assim que ele entrou na faculdade. Não tinha professor de química, quando meu pai começou a dar aula lá na década de 60. Né? Então, assim que ele entrou no curso de química, o pessoal recrutou ele para dar aula e ele apaixonou e ele era um excelente professor, ele foi professor a vida inteira. Minha mãe quase a mesma coisa, só que de física e química. Então, né, as coisas funcionaram assim. Então, essa influência. Eu tinha meu avô que me ensinou a pescar, daquele jeito de avô, né? Cala a boca, menino, não pode falar nada aí não, fica quieto. Né? Aí você fica lá caladinho assim, vou, tá beliscando, né? Daquele jeito que avô carinhoso, que avô ensinava naquele tempo. Ele te ensinou no silêncio, né? Exatamente, Porque observe. na pesca não pode falar nada, ué. Exatamente, observe, sente e olhe só, né? Fica aí, a varinha tá aqui. Não me enche o saco, não vou pôr isso para você, né? Então foi assim que eu aprendi e isso que me fez apaixonar. Sobre o seu comentário, sim, ele é 100% pertinente, tá? Em relação à nossa formação e essa deficiência. A gente é como se o biólogo fizesse as coisas por paixão. A gente tem que proteger os bichos, por quê? Porque a gente ama os bichos e os bichos são lindos. E a natureza é linda e a gente precisa da natureza, né? Quase Caetano Veloso, a Bahia é linda, o Rio é lindo, né? Não, desculpa. A gente tem que ter, nós temos que, inclusive, uma coisa que a academia sofre muito, que eu vi isso muito na consultoria e que a gente tem que começar a repensar, é o seguinte, eu não preciso sempre de mais estudos. Mentira, eu sempre vou precisar de mais estudos, mas eu não posso, em algum momento, eu tenho que começar a parar que eu preciso de mais estudos e falar, olha, nesse cenário, com a situação, é isso que está acontecendo. E a gente tem que começar, por exemplo, eu defendo a usar ferramentas atuais de projeção e falar, olha, com esses parâmetros, a gente entende que o ecossistema funciona assim, e se continuar assim, daqui a 10 anos vai estar assim.
Isso é uma coisa que eu já ouvi professor aqui da UFMG falar assim, eu não faço. Eu não uso um GLM, por exemplo, para fazer projeção. Eu uso o GLM para olhar para trás. Não, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que bater na mesa, igual o engenheiro bate, e falar, não, isso não funciona assim. Porque o engenheiro fala isso na nossa cara. Não, você está errado, é assim que as coisas funcionam, não. Não, se virar para o engenheiro e falar, não, mentira, você está errado. Funciona assim, 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 e ter evidências baseadas em dados. Dados robustos, estatística robusta, e fazer o engenheiro cair o queixo, né? Lá na Tractibel, o pessoal me zoava. Não, Raul, isso é gráfico de biólogo. Não, isso é gráfico de quem sabe ler informação. Porque gráfico de barra, punha um box plot, isso é gráfico de biólogo. Não, isso é gráfico de quem sabe ler informação. Vocês querem o quê? Gráfico de barra só? Não, pelo amor de Deus. Não, isso é gráfico científico, isso é gráfico com mais informação do que um simples gráfico de barra. Então vamos aprender a ler boxplot. Quantas vezes eu sentei com o pessoal da Norte Energia para ensinar eles a ler boxplot? Porque eles olhavam aquilo e falavam, não consigo entender nada, Rony. O que é isso aí? Calma, vamos lá. Isso aqui significa uma mediana, quer dizer o quê? Né? Aí às vezes eu fazia o boxplot, colocava os pontos todos, né, em cima, para que a pessoa pudesse ver o que significava mediana, o que significava os quartis. Então a gente tem que bater no peito, ter coragem de defender a nossa posição. Isso é assim, isso não é assim, né? E essa formação falta para a gente. E, de novo, eu volto, o Sabino fala muito isso. Por isso que ele defende que nós, biólogos, temos que, se você vai fazer uma palestra, você vai sentar com o ministério, um ministro para defender alguma coisa, ou com um gerente de... Cara, se você sentar com o engenheiro, ele vai te avaliar pelo que você está usando. Não tem jeito. Se você vai sentar com um gerente, ainda é assim. Infelizmente, infelizmente. Tá? Infelizmente. Mas não adianta eu querer mudar o mundo e achar que só porque eu não gosto disso as coisas vão mudar. E a gente tem que entender e saber navegar nisso também, tá? Então, essa luta, essa formação cabe agora. Você, professor, Yuri, professor, né? A pôr isso na cabeça dos meninos, a trazer isso para eles, a trazer essas experiências, e por isso acho que isso aqui, esse fórum é muito interessante, a gente conseguir entender, de bater na mesa e falar como as coisas são. E a gente vai precisar de mais dados sempre. Vai precisar de mais dados. Mas com as informações que eu tenho, né? A gente conversou muito isso no início desse projeto, né? É o seguinte, com as informações que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, é isso que está acontecendo. E ponto. Entendeu? E defenda isso, e bata com isso, e brigue com eles. Porque eu ouvi de engenheiros de que, na mesma posição, engenheiro tem que ganhar mais do que biólogo, que é engenheiro. Então, assim, isso para mim é um absurdo, isso não pode acontecer, a gente tem que, depende da gente mudar isso. Ciências nobres, né, que eles falam. Os doutores. Para te ajudar, Mildo, esse iPhone que está aqui indefinido o nome, ele levantou a mão e depois tem uma pergunta da Ana Paula e da Marina no chat. E eu acho que o Gilberto abriu o microfone, não sei se ele queria fazer alguma pergunta, mas vamos para esse iPhone aqui que está sem nome. Se quiser abrir a câmera e áudio, fique à vontade. iPhone. Oi. Sou eu. Fala, Lupa. E aí, foi tudo mal, bem? iPhone? Eu não sabia que tem que mudar esse negócio aqui, eu não sou muito habilidoso nessa parte tecnológica ainda. Então, parabéns, Raoni, não nos conhecemos ainda. Só me apresentar rapidamente, sou Luiz Paulo, sou biólogo aqui em Belém, e trabalho no IBAMA. E essas pautas a gente discutiu algumas vezes, a gente tem aqui no Pará, estou vendo o Raoni, mas tudo bem, aqui uma associação de biólogos, e essa pauta ela é batida várias vezes e é bem difícil até de agregar. Com relação à vestimenta, eu acho esse é um ponto que eu já várias vezes discuti com vários colegas, vários amigos biólogos, e realmente ela conta muito contra ao biólogo, né? Então, uma pesquisa rápida no Google, tu vai ver o biólogo, o bicho grilo, né? É vinculado com o bicho grilo. Tanto que a primeira vez que eu usei paletó, terno, assim, para uma atividade de gerencial mesmo, foi bem... o pessoal ficava brincando comigo, virou advogado agora, né? Agora é engenheiro. Isso na verdade, para mim é ruim, eu fiquei, na verdade, bem pensativo com relação a isso, que, na verdade, quando a gente vê uma pessoa bem arrumada, né, que tem por trás daquela arrumação, cabe uma certa autoridade, efetivamente, porque a gente vai avaliar inicialmente a aparência da pessoa, isso é fato, a gente é avaliado no meio, em vários meios, a aparência inicial é o que mais conta, a verdade é essa, além da tua entonação, da tua imposição,
mas a tua aparência ela é o primeiro impacto. Então, eu percebi depois que eu entrei no IBAMA, efetivamente, como era importante uma vestimenta adequada para certas atividades. E é um ponto que é legal, bacana que se discute com relação a isso. O biólogo, ainda vê a academia como seu nicho, então, dentro da academia é uma coisa, fora da academia é outra. Só que eu acho que essas barreiras estão começando a cair, ainda bem. Né? Então, hoje em dia, a gente já vejo mais aqui, como eu estou do lado de fora da academia, eu já vejo mais extensão acontecendo. Antes, a extensão ela inexistia. Então, o biólogo ele estava dentro da faculdade, exclusivamente na faculdade, e entrou para ficar na faculdade até o final da sua carreira. Né? Essa foi a minha visão que eu tive enquanto biólogo. E hoje em dia eu já vejo a consultoria, eu acho que ela foi um pontapé inicial para a abertura de um novo mercado, né? De um novo mundo, na verdade, para o biólogo, um novo horizonte. Com relação ao que o Thiago falou, aproveitando o ponto e puxando aqui para uma demanda interna até do IBAMA, e isso perpassa, eu acho que até, vou ser até um pouco, esqueci o adjetivo, enfim, eu acho que no mundo todo o problema é com relação a avaliar o custo da biodiversidade. Então, legalmente falando, então vou dar um exemplo prático. Eu peguei um cidadão transportando até o secretário de Meio Ambiente de Itaituba, transportando 11 tartarugas mortas que ele trouxe para o filho dele comer. Aí eu peguei, autuei, eu sou fiscal também, autuei, prendi, fiz a confusão toda, joguei na imprensa porque eu acho que é necessário divulgar esse tipo de crime, né? E chegou para mim o processo, por acaso hoje, para eu avaliar qual é o valor do dano ambiental e como é que ele vai reparar esse dano ambiental. Então, dar o valor da multa é simples, está lá no decreto, 5 mil por indivíduo, ele pagou na hora, porque ele é milionário, então é tranquilo. Agora, como eu começo a discutir como ele vai reparar esse dano? O animal já foi extirpado da natureza, né? Então, como é que eu vou calcular, valorar o quanto esse animal custa? Serviços ecológicos, o valor de uso do animal, ter essa discussão de valoração do dano, valoração de reparação do dano, isso para licenciamento é o mesmo problema. É o nosso grande calcanhar de Aquiles. Eu já vi estudos que até carbono, como faz para a árvore, né? Utilizar também o cálculo, o valor de carbono para animais. Até com relação ao uso de carbono e serviços ecológicos, uma tartaruga vai sair R$1 milhão. A gente cai no outro problema, que é o seguinte, é um valor impagável. Eu não tenho como cobrar de um cidadão que matou uma tartaruga R$1 milhão para ele reparar o dano ambiental. E como é que eu vou cobrar essa reparação de dano ambiental? Ele vai soltar as 11 tartarugas de novo no rio? Que rio ele pegou isso? Como vai ser esse protocolo? Então, isso é um problema técnico, tá? Que eu vejo que só quem eu vejo que o biólogo ele é um dos profissionais prioritários nessa discussão. Não vejo outra profissão próxima que tenha essa capacidade de discutir isso, de levar isso a cabo, né, para isso ser estabelecido de forma legal. Então, inicialmente, a gente tem um gargalo técnico, na verdade, de informação mesmo, e isso reflete, quando eu vejo lá na frente, num problema legal. Então, no fim das contas, eu não faço reparação de dano de fauna, tá? Na prática, é isso que a gente tem sofrido, isso, muito, porque eu não consigo mensurar o quanto é que isso custa, eu não consigo estabelecer protocolos padronizados de como vai ser feita uma recuperação de um dano ambiental quando se trata de fauna. E aí os florestais passaram à nossa frente de novo, porque eles rapidamente discutem, porque eles têm essa visão que eu falo uma visão mais mercantilista, eles são formados para executar uma atividade econômica, para exploração econômica. E o biólogo, não. A nossa formação, eu vou falar da formação que eu tive, obviamente, né? Mas aí eu posso estar falando que todo mundo tem essa formação, então, se eu não tiver, me perdoem. Mas a minha visão do biólogo é uma visão de uma profissão romantizada.
Então, a gente não trabalha por dinheiro. A gente trabalha porque nós amamos a profissão de biólogo. E uma coisa depende da outra, cara. Pô, é muito bom. Eu particularmente, adoro a minha profissão. Eu sabia que eu ia ser biólogo desde moleque. Desde muito, muito, muito pequeno, a minha mãe falava, não, meu filho, tu vai ser biólogo, isso não tem jeito, piriri, pororô. Então, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Então, acho que tem muito dessa discussão interna, acho que não sei se vocês também têm isso, tu falaste isso também, me lembrou muito da gente ter essa certa paixão mesmo pela profissão, e além de ser uma profissão, alguns veem como uma missão. Eu vejo isso como uma missão. Ser biólogo, para mim, faz parte de uma missão maior. No IBAMA, a mesma coisa. Ao ser do IBAMA, os trabalhos que eu faço dentro do IBAMA, para mim, fazem parte de uma missão. Então, eu tenho um amor pelo IBAMA gigantesco. Muito mesmo. Acho que a nossa função é primordial. Eu posso falar milhares de horas a favor do IBAMA aqui, mas não é o momento, né? Mas eu vejo assim que é uma missão institucional de garantir a preservação para uso de futuras gerações. Acho que não tem nenhum outro órgão que pense e que tenha como rol de atividades prioritárias essa garantia de pensar nas gerações futuras, de sustentabilidade. É o único órgão que tem no seu cerne legal essa discussão. Então, eu acho que só para complementar mesmo essa questão desse problema que a gente tem, desse gargalo, dessa romantização profissional, dessa falta de etiqueta profissional, muitas das vezes, que infelizmente não tem, tá? E falta de corporativismo profissional. A gente não tem nenhum corporativismo profissional. Então, consultoria, acho que alguns tu ainda é da consultoria, tem empresa de consultoria, salvo engano, né? É isso, né? Desculpa que a gente não se conhece ainda, tá? Não, sim. Então, eu fui consultor também, passei rapidamente por algumas consultorias para Brandit, para Vag, para Golder, para algumas outras que eu não lembro agora. E biólogo, um cobra R$5.000, vai ter um outro biólogo que cobre pela mesma atividade R$50, R$500 ou R$5 se bobear. Isso perpassa também por uma cultura do quê? De que vai de qualquer jeito, de que não tem o piso nacional estabelecido, um piso estadual estabelecido. E essa é uma questão legal. E a gente nunca gostou e nem gosta, acredito eu, agora eu já até gosto, de tratar de legislação. Então, acho que a maioria dos biólogos, ou 90 e poucos %, não desconhecem a lei de crimes ambientais, o decreto regulamentador, né, a política nacional de resíduos sólidos, mas é o que embasa toda a nossa atividade. Né? Então, para eu saber, eu tenho que saber a resolução CONAMA, que trata de licenciamento ambiental, uma resolução CONAMA, né, que começou tudo isso aqui no Brasil. Né? Então, isso tudo foi o quê? O IBAMA que me obrigou a estudar. E eu acabei gostando, discuto em eu acho que é fundamental de discutir e bater o pé e falar que não. Essa área tem que ser protegida por tais motivos. Esses motivos dão retorno em serviço ecológico no valor de tantos milhões de dólares. Isso, na balança econômica, vale mais a pena, então, tu tirar a tua exploração daqui e botar para cá. Né? Essa discussão toda, ela ainda está no início, infelizmente. Mas porque o tripé lá da sustentabilidade, que é bonito de se falar, ela não entra nos planejamentos, nem governamentais, nossa, estou falando muito, né? E não entra nos planejamentos econômicos. O único tripé que funciona é o econômico, o social é avaliado um pouquinho, ver se vai dar problema, e o ambiental é o último e é o contratado para dar certo ao planejamento econômico, o planejamento econômico que é o principal. Então, primeiro você decide, eu vou realizar olha, foi mal. Estou falando de mar, né? Então, acho que outro dia a gente conversa, é mesa de bar já essa conversa. Não, mas isso é sério. Essa pauta é fundamental da gente discutir. Eu fico bem contente de ver que já há assim, essa agitação, essa verve de começar a discutir essas pautas que atrapalham muito a nossa profissão, cara, de forma geral. Beleza? Era isso. Não, obrigado Obrigadão, pelas Rani. suas contribuições aí.
Tá, foi muito boas, na verdade, você traz uma visão bem diferente, né? Eu, né, trabalhei junto com o IBAMA em algumas questões, na verdade, junto com o IEF, o órgão estadual aqui, mesma coisa de ir atrás de defender a criação de um parque, elaborar estudos e relatórios para poder defender a criação de alguns parques aqui na região de Minas. Então, mas no Coibama, propriamente dito, assim, acho que é uma visão, você tem uma visão totalmente diferente da que eu apresentei aqui, por onde você está, e é bacana que algumas coisas endossam. E aí, como você falou, que eu não vou começar a falar, mas existem muitos temperos, algumas coisas que você falou aqui, as pessoas perguntaram da formação do biólogo, o que eu acho que precisa colocar, por exemplo, no currículo de biologia. Essa visão mercadológica, a visão de gestão. Nosso lado, nossa formação é toda para o lado de cá do Y. A gente não aprende nada do lado de cá da gestão, da gerência. Então, na Traxbel que eu trabalhava, tem um monte de engenheiro que a função dele é gestão de contrato. O cara passa gerindo o contrato. Por que o biólogo não pode fazer gestão de contrato? Por que a gente não pode ficar na frente de um programinha, vendo quanto dinheiro que entrou, quanto dinheiro saiu, onde que as pessoas estão alocadas, quanto que... Ninguém faz isso, a gente não tem essa formação. O engenheiro tem. O engenheiro florestal, que tem essa visão mercadológica, né? Então, assim, o que a gente precisa é melhorar um pouquinho a graduação no outro lado do Y, de entender que a nossa carreira não vai ser só acadêmica, nós não vamos ser só o técnico. Nós podemos ser um técnico, nós podemos ser, como o Thiago falou, um grande gestor que tenha visão técnica, isso é muito importante também, porque muitas vezes você vai precisar pressionar o seu time para entregar um resultado, e você precisa do conhecimento técnico para fazer isso. Não adianta você achar que vai ser só com o seu discurso, o seu discurso motivacional. Às vezes você vai precisar ter o conhecimento técnico para apertar a pessoa. Então, os dois braços, eles se conversam muitas vezes, né? Então, eu acho que, respondendo a pergunta da Marina, né, da senhorita Mendonça, aí, obrigado pela pergunta, eu acho que falta principalmente no curso de graduação, porque na pós-graduação já está um pouco mais claro o que você quer. Se você vai para o mestrado, aí não sei aqueles que falam assim, eu vou fazer mestrado porque não tem nada para fazer, então não consegui emprego, não consegui trabalho, então vou fazer mestrado, porque pelo menos tem uma bolsa, né? É muito comum. Então, acho que principalmente na graduação, falta você incluir essas matérias de legislação ambiental, de forma mais séria, dessa parte toda de gestão de pessoas, de contratos, de projetos, como lidar com dinheiro, entendeu? É um pouco dessas soft skills que a gente precisa ter para a gente poder, de certa forma, avançar e sair da graduação com uma cabeça um pouco mais aberta, entendendo que o nosso papel é muito responsável. E eu acho lindo, eu acho assim, o IBAMA fundamental. E eu acho que a pedra divisória, assim, a pedra fundamental de uma divisão que vai ter na consultoria vai vir do IBAMA. No que sentido? O IBAMA é o cliente final de toda a consultoria ambiental, praticamente, todos os grandes empreendimentos. Na hora que as coisas ruins começaram a chegar lá e voltarem, recusado. Outro dia, recentemente, eu estava estudando um processo de um licenciamento ambiental de uma offshore eólica no litoral do Ceará, que o EIA tomou pau. Bomba, zero. O EIA era horrível. Tomou pau. Ótimo. Por quê? Porque agora, na hora que eles forem contratar, eles vão lembrar que não adianta só olhar o preço, tem que olhar o valor do que está ali. Então, assim, quando as coisas começarem a bater no IBAMA e voltar, o empreendedor ficar apertado, ele vai descobrir que não adianta ele pagar R$5, não adianta ele pagar R$20 a hora. Ele vai ter que pagar 200, porque o problema ficou mais sério. Então, assim, não querendo colocar mais responsabilidade em cima de você, mas já colocando, de vocês, IBAMA, eu entendo que isso, eu estou vendo isso na nossa energia. Eu estou vendo isso na nossa energia, porque o IBAMA não está sozinho. Então, parte dos problemas que a nossa energia tem hoje é porque o IBAMA se fechou e se juntou com o Ministério Público e com universidades, e eles falaram o seguinte: essas informações que vocês estão trazendo para a gente não tem resposta. Essa resposta eu não quero, essa resposta não funciona, essa resposta não me atende. Eu não consigo avaliar o impacto que você está falando que tem com esse trabalho. Melhore, aprofunde. Então, isso faz com que o quê? Não adianta eu pagar R$20, não adianta eu pagar R$50. Eu tenho que pagar 250, tenho que pagar R$300 a hora, que é o que se paga, o engenheiro cobra. O engenheiro cobra. Por que um engenheiro com doutorado cobra R$250 a hora e um biólogo com doutorado cobra 120? Por quê? Porque ele fez engenharia, eu fiz biologia? Então, o que a gente fala da paixão, gente, pensa num médico hoje, em pandemia. Você quer cara mais apaixonado pela profissão do que um médico hoje? Só que ele não vai sair da casinha dele por R$50 a hora. Ele não vai. Ponto. Então, por exemplo, um exemplo prático, a médica que fez o parto da minha primeira filha. Olha, a Unimed me paga, sei lá, R$500, R$1.000 por parto. Eu não faço. Eu custo R$5.000.
Se você quiser fazer o parto comigo, custa R$5.000, mais o anestesista, mais o que... Eu não faço. É muita responsabilidade para mim entrar numa sala com uma vida e sair com duas. Assim, né? E eu não faço. E ponto, não fazia. Se você quiser fazer e tal. É assim. Médico é assim, advogado é assim, engenheiro é assim. Nós temos que construir. São profissões muito antigas, são profissões clássicas. Nós temos que construir isso para chegar nesse ponto. Mas com corporativismo, entendendo o papel que um tem sobre o todo, entendendo essa responsabilidade e entendendo como o jogo funciona. E o jogo funciona é o do dinheiro, tá? Então, estava conversando isso com uma amiga da consultoria recentemente, né? Depois que eu saí da empresa e tal, a gente estava conversando sobre esse problema. As coisas estão chegando muito ruins lá. Por quê? Porque as empresas... Só que aí ela está dentro da empresa, ela está dentro de uma empresa gigante. A empresa quer pagar pouco para a consultoria. Como que ela quer receber um trabalho de qualidade se ela está pagando pouco? Eu falei isso quando eu estava na CEMIG. Eu falei, porra, a CEMIG quer receber uma Ferrari pagando preço de Uno. Eu lembro na época que eu usei essa analogia. Eu falei, pô, você quer pagar um Uno e receber uma Ferrari? Não, você pagar um Uno, vai receber um Uno, pô. E é ruim mesmo. Agora, se você quiser, bota a mão no bolso. E aí, quando que ela vai pôr a mão no bolso? Quando ela for obrigada a. E quem obriga? Os órgãos licenciadores. Né? E sobre a valoração ambiental, eu não vou começar a falar, isso tem assunto para uma cerveja, porque na minha visão, a nossa visão começa errada. Porque o valor ambiental não dói no bolso de ninguém. Quem paga pelos serviços ambientais? Todo mundo. Quando um serviço ambiental deixa de ser executado, todo mundo paga. Se todo mundo paga, ninguém paga. É aquele negócio, quem que é isso aqui? De ninguém. É de todo mundo, então não é de ninguém. Então a visão começa errada aí. Na minha cabeça, tá? Eu já tive discussões com alguns professores sobre isso, porque na minha cabeça é assim. Enquanto o prejuízo for de todos, ele não é de ninguém. Então é uma conta que não faz sentido pro capitalismo de forma ampla. Mas isso a gente pode discutir tomando uma cerveja, porque senão a gente fica aqui até 5 horas da tarde, eu acho, essa é a minha visão. Tá? Posso complementar isso tudo? Rapidinho, desculpa, acho que eu passei na frente de alguém aí, não sei. Complementando a questão da valoração ambiental, o nosso problema institucional não é a questão exatamente de quanto vale ou de quanto não vale. Esse é o nosso problema no fim das contas. A gente não tem como valorar. Mas, legalmente falando, baseado na Constituição, no artigo 225, todo mundo que comete um dano ambiental ele é obrigado a reparar esse dano e voltar, teoricamente, ao mais próximo do que era anteriormente, né? Então, o princípio do poluidor-pagador. Quem polui, paga a recuperação do dano, a recuperação daquela poluição com dinheiro, com o projeto. O nosso problema atual, que eu vejo que é um gargalo interno, apesar de que nós temos gestores atualmente no IBAMA que entendem que o problema é outro, mas essa fase vai passar, espero eu, né? Que o entendimento é que esse é o meu entendimento e que enquanto a gente não tiver essa padronização, essa informação, a gente está ajudando o criminoso ambiental. Isso eu queria chegar. No ponto de vista que eu discuto internamente, nas minhas análises, é isso. Eu prefiro cobrar do cara, da tartaruga, que é um caso que eu estou na mão dela, né? Eu consegui chegar no valor médio de 400 e poucos reais, que é um animal retirado da natureza, baseado no custo veterinário de um CETAS, o custo de alimentação, o quanto esse animal vive no CETAS e o custo para reintroduzir ele com combustível, tudo isso. Eu consegui esses dados médios e estou falando, olha, o custo para reintroduzir um animal de serviço veterinário, de custo de alimentação do biólogo e de CETAS, tudo isso dá uns R$ 437 por animal. Então, aí o pessoal está discutindo, está uma confusão interna ainda com relação a isso, que é um valor baixo. Eu falei, cara, é melhor a gente ter um valor baixo para a gente conseguir fazer uma cobrança mínima que seja e ser revertido para um projeto de conservação, né? Do que para o programa de Quelônios da Amazônia, que é um programa enorme que a gente tem dentro do IBAMA, do que a gente não cobrar porque o valor é imensurável. É R$1 milhão por tartaruga. Então, eu prefiro entrar na arte prática ali de falar, o animal vale R$500, o dano ambiental eu vou valorar em R$500 por tartaruga, apesar de entender que vale muito mais do que isso, mas eu não tenho ferramenta técnica agora para chegar no valor exato. Eu não vou chegar e falar, olha, é R$1 milhão porque de carbono ele tem isso aqui, de nitrogênio ele tem isso aqui, o serviço ecológico que uma tartaruga faz é isso aqui, parará, ele cicla o nutriente, aí isso não vai acabar nunca. Ainda tem a questão da perduração das gerações. Então, é uma fêmea, essa fêmea bota tantos filhotes por ano
E isso não tem fim, na verdade, que o filhote já bota filhote, já bota filhote, então é um valor realmente que é sem fim. Então, essa é a pauta da minha valoração interna, é a parte prática mesmo. Falta de conhecimento técnico afeta na hora da cobrança judicial. Quando chega lá no juízo, a gente fala, e aí, como ele vai reparar esse dano? O IBAMA, a acadêmica ainda não tem essa resposta padronizada para vários clados, alguns têm, outros não. A gente acaba falando, olha, não tem como a gente recuperar, o valor é mensurável, aí o juiz falou, então paga uma cesta básica para creche e tal, e o dano ambiental foi recuperado. Era isso, só para complementar. E tem 8 CRB, eu tenho CRB 8, viu? Esqueci de... Eu estava lembrando agora. Isso está desatualizado, então tem que atualizar aqueles slides. Eu lembrei agora. Foi reciclado de outra apresentação e fui... Mais um. O Nordeste dividiu agora. Ah, entendi. Tá bom, obrigado pela informação. Acho que o Giba... Rapidinho, que eu acho que a galera daqui a pouco vai querer almoçar, né? Eu vejo... Eu também sou consultor, né? Minha vida eu dividi entre consultoria e pesquisa. E a escolha da consultoria, no meu caso, ela veio por uma necessidade, né? Vim de subúrbio de BH, nas Venda Nova, né? E precisava pagar meu curso. Enfim. E nesse meio do caminho a gente vai aprendendo a lidar com aquela divisão. Eu concordo muito com o Raoni, ele foi muito feliz em dizer que não existe uma segregação, não existe uma dicotomia ali, existem caminhos que você vai seguindo por um lado, por um outro, e que eles vão se complementando. Quanto mais você vai tendo contato com a academia, melhor você vai se tornando como consultor, né? Por quê? Porque aquela expertise que ele colocou lá, ela vai se alavancando, ela vai crescendo, ela vai se tornando maior, né? Então, não adianta você querer formar, acabou de sair da graduação e achar que você sabe mais do que o cara que está há 20 anos. Né? Não que seja de preconceito, mas simplesmente porque você tem menos tempo de caminho do que esse cara. Né? Então, quando você entende isso, você olha isso e fala, não, eu preciso percorrer um caminho para chegar até lá, você começa a entender essa questão de valoração de você como profissional. Né? O biólogo, ele olha pouco a carreira dele como carreira. Né? Você pergunta, as pessoas falam, não, eu vou publicar. Espera aí, você vai ter uma carreira, você vai publicar para quê? Qual é a sua meta? O que você vai atingir com aquilo? Entendeu? A publicação ela é essencial. Né? Eu, como consultor, eu continuo adorando publicar. Eu acho que é essencial a gente publicar, porque a pesquisa, na minha concepção, ela está na base da biologia. Isso daí a gente já entra querendo fazer isso. Né? Mas se você vai formar um corpo técnico, eu quero entrar para o IBAMA, igual o colega ali está falando, esqueci seu nome, iPhone. Estude também a parte de legislação. Né, porque ela vai ser essencial para embasar você nas questões de discussão dentro do órgão ambiental. A Fernanda agora está no IEF agora. Ela está estudando ferrenhamente legislação. Tem hora que ela me manda umas coisas e fala, Giba, eu estou precisando disso, me ajuda, eu estou com uma dúvida sobre isso, aquilo e aquilo. Então, a gente sempre tem um caminho de discussão. Outra coisa interessante que eu percebi é que quanto mais você participa de reuniões de IBAMA, quanto mais você participa de reuniões com a comunidade, por exemplo, o pessoal que está indo para o Xingu, se tiver oportunidade de ir para uma reunião com a comunidade, vá, sabe? Se você estiver lá e aparecer a reunião, vá. Por quê? Porque é ali que você vai ver o pau quebrar. É ali que você vai ver quando o biólogo está tomando na cara, porque ele realmente não está com dificuldade, igual o Freitas falou, de valorar as coisas. O que a gente tem feito aqui é fazer essa permuta entre áreas, sabe? A academia entrando junto com o IEF. Então, o gerente do IEF aqui, ele me questionou, falou, velho, eu posso contar com você para as questões técnicas de peixe? Pode. E eu conto com ele para as questões técnicas da parte de legislação, porque eu não sou um expert, eu acho que ninguém consegue virar um expert em tudo, né? Então eu ligo para ele e falo, velho, eu estou com um pepino assim assado, você consegue me falar, me dar um guia de legislação sobre tal? E ele me ajuda, por quê? Porque a gente se ajuda mutuamente, né? Então,
sempre que você tiver oportunidade, faça isso. Soft skill, onde é que você vai aprender soft skill na academia? Montando planilha de projeto grande, né? Planilha de custo, planilha de gasto. Então, se você está junto com o miúdo, falou, miúdo, você quer ajuda na montagem dessas planilhas? Pode deixar que eu faça. Quem fez, tenho certeza que quando for fazer um levantamento de preço para uma consultoria, vai estar muito mais apto a fazer esse levantamento do que uma pessoa que simplesmente negou isso, fala, não, eu só preciso publicar. E aí ele negou um caminho, ele fecha uma porta da sua vida, sabe? E aí ele acha que só existe o caminho da academia. E quem acha que só existe um caminho na academia, que só existe um caminho na vida, que seja o melhor dele, porque de todo mundo está disputando aquele caminho, porque senão você vai se frustrar lá na frente. Pode ser que você passe num concurso? Pode. E se não passar? O que você vai fazer? Eu acho que é isso que a gente tem que pautar. Quais os caminhos você quer seguir na vida e nunca fechar a porta porque você tem certeza que aquele é o único caminho. Olha em volta, olha a sua concorrência, olha como é que estão as coisas e deixe sempre as portas abertas. Beleza, Giba. Obrigado pelas considerações, né? Você compartilha muito as experiências, a gente, né, se conhece já há algum tempo por causa dessas consultorias. Você falou uma coisa muito importante que eu pensei em alguns momentos e acabei me deixando passar batido na apresentação, que é a colaboração. Você ter uma rede de pessoas que todo mundo colabora com todo mundo, porque eu falei que você vai ter seu nicho, você vai ter que procurar um nicho onde você é bom naquilo, muito bom naquilo. Só que você vai precisar de saber outras coisas, e você não vai saber tudo, e você não vai conseguir fazer seu nicho grande o suficiente para abarcar tudo. Você concorre ser tão grande que você não vai conseguir. Então, nesse aspecto, ter parceiros, ter colaboradores, isso só enriquece. Isso só faz você possivelmente ter mais pessoas para te indicar, pessoas para poder te ajudar, pessoas para te chamar para trabalhos, para projetos, para tudo. Por quê? Porque sabem que, primeiro, você é bom naquilo que você faz. Segundo, quando ele precisar de você, você também vai estar ali. E ele vai, quando você precisar dele, ele também está ali. Então, isso é muito importante. Essa colaboração. Quantas pessoas tem, por exemplo, que não passam os livros? Hoje nós temos muito livro em PDF, né? Não me empresta. Não tem. Depois te mando. E nunca vai, e nunca manda, e nunca nada. Por quê? Né? Porque é meu, eu ganhei, é meu, consegui, eu garimpei, e é meu, ponto. Né? Ponto. Então, acho que é um pouquinho disso. Você falou isso, eu esqueci de comentar. Obrigado pelas suas colocações. Valeu. Acho que as perguntas foram... Tem uma pergunta, acho que da Ana Paula, Raoni, no chat. Deixa eu ver, as outras foram da Marina. Isso. Da Marina, acho que eu respondi. O currículo, isso. Eu falei rapidamente. Né? Aí tem a da Ana Paula, a primeira, que é baseada em sua experiência, qual foi o maior desafio de transformar o conhecimento científico e linguagem técnica no âmbito da gestão ambiental? Usando, Ana Paula, obrigado pela pergunta, usando a linguagem da moda, mudar o mindset. Na verdade, basicamente parar de pensar como você sempre pensou e olhar para o problema e falar assim, como eu vou apresentar isso da forma mais simples possível. É a gente parar de trabalhar como a gente sempre trabalhou, tá? É uma coisa que eu tenho para mim também, e isso me custa muito tempo da minha vida, e eu tenho que, né, me virar com isso. Por quê? Porque se eu tenho que fazer 4 relatórios para uma mesma empresa, eu me recuso a pegar o relatório anterior, simplesmente atualizar os dados e mandar de novo. Eu me recuso a fazer isso. A não ser que seja um relatório basicamente de execução. Quantos pages eu peguei? Bom, se é um relatório técnico, tem que ter acontecido alguma coisa naquele meio período, ou que uma análise nova, ou uma situação nova no lugar, ou alguma coisa. Então, os relatórios que eu fazia para a Norte Energia, eles sempre me tomavam muito mais tempo que os dos meus colegas. Por quê? Meus colegas abriam o relatório antigo, abriam o relatório novo, aquela campanha foi 72, agora 72, essa do meio foi 35, então... E repetir, eu me recuso a fazer isso. Então, a forma de apresentar também o conhecimento científico em linguagem técnica, hoje existem muitas técnicas para isso. Eu recomendo a todos, por exemplo, estudar um pouquinho de data storytelling. É muito legal. Tem um site que ele te manda notícias, você vê como é que ele pega um gráfico, aquele gráfico, como que eu vou entender isso? De repente, o cara faz 3, 4 passos, a informação está ali. A informação que você precisa apresentar. Porque, claro, quando você vai mandar um trabalho acadêmico, você precisa de muita informação, e as pessoas têm um nível técnico muito grande, elas vão ter condições de sentar ali e entender aquilo lá.
Mas quando você coloca um relatório para o IBAMA, para o seu cliente, ele não vai entender. Ele não vai ter a condição de analisar todas aquelas informações. Então, você tem que simplificar, você tem que usar ferramentas de cores, de tipos de gráficos, de separação de informação, de legendas dentro do texto, de usar texto interagindo com gráficos. É muito legal. E o maior desafio é você tomar o tempo e você ter a disposição de parar e falar assim, eu preciso fazer isso diferente. Eu não posso fazer isso como eu sempre fiz. Então, como eu vou fazer? Então, primeiro, você tem que conhecer muito bem a análise que você fez para saber o que ali é mais importante, saber exatamente qual é a pergunta que você está querendo responder daquilo ali, que não é simplesmente coletar peixe. É uma das coisas mais absurdas, pelo menos assim, para mim, qualquer trabalho de entender impacto em peixe, pesca, coleta peixe. Por quê? Preciso coletar peixe? Então, entender bem o seu objetivo do seu trabalho, a sua pergunta, os dados que você coletou e como apresentar isso e parar para fazer isso, estudar. O que eu preciso saber? Hoje tem teoria para tudo. Então, por exemplo, as pessoas sabem que você não consegue ler gráfico com mais de 8 cores. Como isso é feito? Existiam pessoas que estudaram, pararam e foram fazer uma pesquisa e viram que é quase humanamente possível um gráfico com mais de 8 cores. Então, bom, é um ponto. Se eu tenho mais de 8 variáveis, eu tenho que mudar a minha forma de apresentar. Se eu tenho mais de 8 períodos, então tomar o tempo, para mim, talvez o maior desafio seja esse. Tomar o tempo, tá? E ter a disposição, a vontade e mudar a sua cabeça para olhar para isso e pôr em prática a criatividade. Eu não sou daqueles que acreditam, sim, existem pessoas mais criativas do que outras, sim, existem pessoas níveis diferentes, mas eu vejo a maioria das pessoas todas do mesmo nível, tá? Só que uns caminharam, como o Gilberto falou, caminharam mais do que outros em certos aspectos, mas eu não vejo pessoas com... Eu não, pelo menos na minha roda, pessoas são extremamente mais inteligentes do que outras, capazes de fazer coisas mágicas que as pessoas normais, coitados, não conseguem. Não, acho que todo mundo se esforçando, caminhando, se dedicando àquilo, vai chegar nos mesmos pontos. Eu entendo isso, né? Eu acho que existem pessoas muito fora da curva, para cima e para baixo, mas nesse aspecto eu acho que é simplesmente uma questão de ajuste. Então, acho que o maior desafio é esse, tá? É a gente parar para pensar e tentar fazer diferente. Tá? Mas eu não sei se eu respondi a pergunta da Marina, foi corrido lá no meio da outra, mas basicamente, Marina, é isso que eu entendo, tá? A gente ter um pouco mais de entender que o biólogo pode ir para os dois lados, tá? Podemos ir para os dois lados da formação e que a gente precisa entender o outro lado também. Então, a gente precisa entender que a gente pode ser um gestor, que a gente pode ser como é que fala, um legislador. Pensa, quantos biólogos tem legislando, fazendo leis? Vereadores e tal. Né? Então, a gente tem que entender que a gente tem todos esses caminhos e que a formação tem que ser além da formação técnica. A formação tem que ser além de estudar o Barnes, de estudar o Begon, de estudar os nossos livros e os nossos artigos, e a gente tem que ir além disso abranger melhor matérias relacionadas à gestão de pessoas, à gestão de projetos, à gestão ambiental, tá? A legislação ambiental, e abrir a nossa cabeça em relação... E até nas ferramentas mais rígidas, de entender que a gente não fala só para cientista, a gente não conversa só para cientista. Então, dentro da própria pergunta da Ana Paula, né, a gente tem que entender que a gente também tem divulgação ambiental, que a gente também tem comunicação científica, que a gente precisa falar para as pessoas e sair da universidade e conversar com todo mundo, e eles têm que nos entender. É aquela história, né? Se você conseguir explicar sua tese para sua vovozinha, significa que você tem você conseguiu chegar. Porque normalmente a gente nem não consegue explicar para eles. E até hoje eu sou motivo de chacota entre meus amigos que foram ver minha defesa de graduação, meu TCC, e riam que não acreditavam que eu ficava dentro da água mergulhando, vendo peixe contar bocada de peixinho. Eu queria saber captura de recurso e, claro, né? Raoni, o que você faz? Raoni não faz nada não, Raoni fica no rio contando bocada de peixinho. Né? É isso. Então... A gente ouviu muito disso, Rony, acho que foi até com a Marina ela que ouviu isso, na verdade, que a gente estava logo quando começaram a atacar as universidades, né, que a gente só andava pelado, fumava maconha, essas coisas assim, a gente começou a querer mostrar para a população o que a gente faz na universidade. E aí a gente começou a fazer uma universidade na praça, aqui nas praças de Belém, né, de um grupo de alunos, e montar isso. E a gente todo domingo ia levando animais, né, impacto extremizado, peixe, invertebrados para a praça. E eu acho que foi até para a Marina, acho que a Mataí ainda, se ela, qualquer coisa ela pode até falar. A menina perguntou, mas por que agora vocês estão fazendo isso, né? Do quê? Por que vocês estão fazendo isso? A gente não, é porque está sendo atacado muita universidade, a gente está querendo mostrar os trabalhos, mostrar o que é feito, né?
A mulher falou, mas vocês demoraram, né, para mostrar isso. Agora que vocês precisavam ser atacados para mostrar isso, sendo que isso já era uma obrigação que a gente faz. A gente recebe dinheiro público, né? A população que paga a bolsa, paga financiamento de projeto, paga tudo. Então a gente não dá essa devolutiva. Infelizmente, ainda a academia não dá essa devolutiva para a sociedade do que a gente está fazendo e onde pode ser aplicado onde está sendo aplicado esse dinheiro pago para a ciência. Felizmente, a gente ouve isso. Mas beleza. A Ana Paula tinha mais pergunta aqui também. Marina, quer falar? Você está abrindo o microfone? Não. Não quer. Tá bom, então. A Ana Paula fez uma outra, deixa eu ver. Aqui, em análise técnica, dentro de órgão ambiental, o meio biótico sempre é colocado em pauta. É comum ouvir do empreendedor. Por que é importante inventariar ou monitorar esse grupo? É uma luta diária entre dados primários e dados secundários em diagnósticos ambientais e processo de licenciamento, LP, LI e LO. O pior é quando os dados secundários apresentados são de estudos de outro estado, considerando a amplitude da Amazônia. É a dicotomia, assim, porque o maior problema é o quê? O empreendedor quer a LI, a LP, né, a prévia instalação o mais rápido possível, ele quer começar a ganhar dinheiro. Então, ele tem que cortar os trabalhos. Então, você virar e falar para o cara, até isso, né, por exemplo, na história do licenciamento ambiental brasileiro, a gente vê isso claramente. Então, os primeiros projetos de licenciamento, a primeira usina licenciada pela Resolução CONAMA de 88 foi a usina de Nova Ponte. O trabalho teve 2 anos de duração com coleta mensal. Quando que hoje você vai ter um EIA com 2 anos de duração com coleta mensal? Hoje você corre muito, você consegue 1 ano em coleta trimestral. 4 campanhas. Para pegar segundo eles, para pegar sazonalidade. Imagina no lugar igual o Xingu da vida, igual, né, uma Amazônia, qualquer rio da Amazônia, você pegar com 4 coletas a diversidade, a sazonalidade local, né? E por quê? Porque o empreendedor ele quer reduzir o tempo, então ele vai complementar com dado secundário, e aí essa briga. De novo, onde eu vejo que as coisas podem mudar, é quando o IBAMA virar e falar assim, recusado. Só que aí tem o outro lado da história, porque aí quando você se começar a recusar muito e começar a falar, não, todos os EIAs têm que ter 5 anos de duração pelo menos, aí o investidor vai embora do Brasil. Por quê? Porque eu não vou, eu vou ficar 5 anos esperando para depois ficar mais 3 construindo minha usina. O Brasil não vai crescer? Então, aí nós caímos em problemas filosóficos que são mais complicados de se lidar. Porque a questão é essa. Eu participei de um processo agora que o empreendedor queria o menor tempo possível do licenciamento. Por quê? Porque ele quer colocar o dinheiro dele ali, ele precisa receber por aquele dinheiro. Ele quer receber o retorno, o famoso ROI, né? O retorno do investimento. Tá? Quando ele quer receber esse retorno do investimento dele, ele vai demorar o quê? 8 anos para receber o retorno? 20 anos para receber o retorno do investimento? Porque, por exemplo, no Brasil, quando você vai fazer um EIA, quem que paga um EIA? É o empreendedor. Depois ele é reembolsado, se ele não ganha, ele é reembolsado por quem vai executar o projeto. Então, por exemplo, quem fez o EIA de Belo Monte? Eletrobras. Quando a Norte Energia, um consórcio, ganhou o direito de explorar aquela energia, ela reembolsou a Eletrobras os custos de quase, acho, 10 ou 20 milhões de reais custou aquele EIA. Tá? Então, é assim que funciona. Então, quem que vai pôr dinheiro ali para virar e falar assim, não, daqui a 10 anos eu vou ter meu retorno? Ninguém. Então, a situação é muito complicada, é um terreno muito difícil de lidar pelo cenário do planeta que a gente vive, do sistema que a gente vive, e é difícil da gente conseguir lidar com isso e, como biólogo, ter ferramentas para conseguir barrar uma coisa sem falar, então o meio ambiente vai parar o Brasil, como já se ouve. O Brasil é um país reconhecidamente complexo em termos de licenciamento ambiental. E o empreendedor tem medo disso. A segurança jurídica no Brasil é muito pequena para o empreendedor, visto Belo Monte. Tá? O caso de Belo Monte hoje é o que está mais fresco na minha cabeça, porque eu trabalhava nele, e claro, ele tinha uma licença de ficar 6 anos, de repente o argumento virou, sabe aqueles 6 anos que eu falei para você que ia te dar? Não vou te dar, não. Então, sabe aquele dinheiro que o investidor pôs lá, aqueles 40 bilhões de reais? Vai demorar um pouco mais para receber, ou talvez ele nunca vai receber de volta. Pensa nisso para alguém que colocou 40 bilhões de reais numa empresa, em alguma coisa.
Então, assim, é difícil, não é fácil e não sei se tem caminhos por aí, mas também isso é assunto para tomando cerveja, porque é mais filosófico do que qualquer outra coisa. Raoni, eu vou colocar o teu e-mail aqui, ou você pode colocar no chat o seu e-mail, cara, e daí eu acho Claro que que sim. só pelo horário aí a gente finalizar, senão a gente tem que fazer almoço ainda. A gente não que dá agora. Tá bom, mas Raoni, quero lhe agradecer, cara, muito pela palestra. Você já é do Labeco, assim, a gente já... Acho que eu vou colocar você no grupo já, e daí quem quiser do Labeco aí já pode conversar com o Raoni. Mas tá aí o e-mail, pode entrar em contato com o Raoni, pode conversar para a gente trocar ideia. E muito obrigado aí pela palestra. Foi bem legal Obrigado. mesmo. Foi bem legal. E agradecer também a presença de todos aí, todos os que estão acompanhando a gente no Comunica Labeco. Semana que vem a gente tem o professor Kleber Del Claro, né, falando sobre um pouco de comportamento dos bichos, acho que vai ser bem legal. E já convido todos, eu coloquei aí nos links, os nossos links das redes sociais do Labeco, podem acompanhar. E aí eu peço para a gente fazer uma fotinho, daí a gente abre, quem puder abrir a câmera. Giba, como sempre, ele nunca está na sala dele, ele está no mato. Quem puder abrir a câmera aí, a gente faz um print. Olha, a professora Lisiane. Alguém mais vai poder abrir câmera? Rafaela. Oi, doutora Marina. Tá, então vamos lá. Christian. Tá lá. A Liz arrumando o cabelo, claro. Claro. Assim, Liz, ó, assim, ó, o roxinho assim de lado, assim, ó. Lá, hein? Preparem-se. Valeu, gente. Depois eu boto lá nos grupos. Muito obrigado aí. Se cuidem, fiquem em casa. Obrigado a todos, então, até breve, encontrá-los aí em Belém. Valeu.